Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Que prazer, que alegria, já estava com saudade de fazer essa interação aqui com vocês, aqui pela TI Exames. Eu sou o Kelvin Vaz, hoje eu serei o host de uma palestra muito legal de OKR e inovação que vai ser conduzida pelo Marcos Barros. Então, deixa eu trazer aqui já o Marcos junto com a gente nessa conversa. Marcos, bom dia para todo mundo, mas boa tarde para o Marcos, que está lá na Inglaterra. Isso. 2 horas, hein, Marcos? Isso, 2 horas da tarde. Boa tarde, Kelvin. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu colocar algumas informações aqui rapidamente para a gente sobre a nossa aula gratuita de hoje, né? Então, rapidamente uma apresentação aqui. Eu sou o Kelvin Vaz, serei o host aqui de vocês. Tem um pouquinho do meu histórico, tem a minha rede social aqui para vocês, mas eu gostaria, na verdade, de introduzir e apresentar a nossa estrela de hoje, que é o Marcos, nosso palestrante, nosso professor. O Marcos é autor de best-seller, mentor aí de negócios com clientes em 3 continentes, responsável pela maior implementação de OKRs da América Latina numa empresa de terceiro setor. Acho que ele vai contar um pouquinho desse case aí para a gente. Engenheiro com Masters em Inteligência Artificial, founder de diversas empresas e organizações do Brasil e na Inglaterra, já ministrou diversas palestras em mais de 10 países. Depois o Marcos vai contar um pouquinho mais sobre ele também aí, que a carreira dele é extensa. Já largou o Brasil, já foi para a Inglaterra, 20 anos, voltou, foi de novo. Então, um profissional que se reinventa e está sempre saindo da zona de conforto. Eu tenho certeza que ele vai trazer grandes insights aí para a gente. E se você quiser interagir com a gente ao longo desta aula gratuita, hoje a gente vai fazer através de uma ferramenta que você pode acessar aí, é o mente.com, www.mente.com. Se você digitar esse código que está aparecendo aí na tela, a primeira coisa que você pode informar lá para a gente é de que cidade você está falando. A gente adora saber da onde é a nossa audiência. A gente tem audiência espalhada no Brasil inteiro, né? Fora do Brasil também. Já vi que tem pessoas aí fora do país. Então, só para mostrar um pouquinho aqui já para vocês, ó, a gente tem aí Campinas, São Paulo, Belo Horizonte. Será que hoje a gente consegue desbancar São Paulo? São Paulo é sempre o local onde a gente tem mais acesso. Brasília também tem bastante. Rio de Janeiro, olha que legal, quantidade de gente espalhada aí no Brasil. Ribeirão Preto, conheço bastante. Blumenau, né? Legal, Santa Catarina. Porto Alegre. Nossa, tá mudando aqui demais, não dá nem para ler. Vão mandando aí a cidade de onde vocês são, pessoal, que depois, no final, eu mostro depois essa nuvem de palestra, dessa nuvem de palavras aqui, para a gente ter uma noção ainda mais assertiva da onde é a nossa audiência. Também por dentro dessa ferramenta você vai poder mandar suas perguntas. Do ladinho aí na tela, um pouquinho embaixo, aqui você tem as perguntas. No aplicativo de vocês, quando você acessa, tem lá também faça uma pergunta. A gente vai ter um espaço ao final desta aula para responder perguntas. Então, ao longo da apresentação, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que gostaria de saber sobre o que o Marcos está explicando, manda aí para a gente, no final a gente vai responder o máximo de perguntas que a gente puder. Feito! Antes de passar a palavra aí para o Marcos, eu gostaria de fazer uma breve introdução, não mais que 5 minutos, para conectar um pouco o que o Marcos vai trazer de conteúdo aqui para a gente, tá? Então, o mundo como nós conhecíamos, pessoal, né? Por que a gente está falando de OKR inovação? Porque o mundo como a gente conhecia era esse mundo aqui de céu de brigadeiro, uma alta visibilidade das coisas que aconteciam, e nesse mundo que existia há 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha muito tempo de se planejar, de fazer as coisas, a gente via algo acontecer e nós tínhamos um tempo muito grande de reação. Só para vocês terem uma ideia, no início dos anos 90, os empresários brasileiros eles viajavam para os Estados Unidos e para a Europa para ver o que estava acontecendo lá, e quando eles voltavam, normalmente eles faziam um plano de implementação daquelas novidades de 3 anos. Então as coisas aconteciam num ritmo muito mais lento. O que a gente vê hoje? Hoje a coisa mudou, não tem mais esse céu de brigadeiro. É um negócio muito nebuloso, a gente não consegue visualizar a frente, né? Antigamente a gente fazia aí planejamento estratégico, eu participei muito de conduzir, participei muito do planejamento estratégico,
e a gente falava de identificar 3 concorrentes principais da empresa, utilizando lá os ensinamentos do Porter. Hoje em dia, se a gente tentar identificar quem que concorre com a gente fica louco, porque a gente leva pedrada de tudo quanto é lado, grande brigando com pequeno, startup brigando com empresa tradicional e por aí vai, né? Então é rede social entrando com fintech, fintech brigando com banco, aquela mistura toda. Nesse mundo, então, a gente precisa ter uma adaptabilidade melhor. Como que a gente lida com esse mundo de incerteza? Sendo adaptativo, né? Mudando as coisas, conseguindo mudar rapidamente os seus planos. Então a gente precisa ser o camaleãozinho ali de estar o tempo inteiro mudando as coisas, e isso vale não só para as empresas, mas para a nossa carreira também, porque o que a gente sabia há 3 anos atrás, hoje dificilmente você consegue aplicar aquele conhecimento tal como era 3 anos atrás. Então a gente tem que ficar se reinventando o tempo inteiro. Nesse mundo é necessário executar rápido e o que eu estou chamando aqui de feedbackizar, porque se eu não sei, se eu não consigo ver muito à frente as coisas, eu tenho que executar um pouquinho, ganhar um feedback, ver se eu estou no caminho certo e aí prosseguir. Dentro desse contexto, o OKR cai como uma luva. Porque os OKRs nos ajudam a saber se a gente está no caminho certo e ter esse feedback rápido. Não mais ter aquele feedback de 1, 2 anos, mas ciclos curtos de feedback em relação à nossa estratégia. Dentro desse mundo é necessário inovar muito. A inovação ela vem muito forte. Hoje em dia a gente só consegue ter resultados consistentes à medida que a gente inova, que a gente faz as coisas de uma maneira diferente. Inovação não precisa ser algo disruptivo, mas precisa ser algo que é um novo jeito de fazer o que, de repente, já tem. O Nubank é um exemplo disso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente está falando aqui de OKR, a gente está falando de autonomia e de alinhamento. 2 aspectos primordiais para a gente conseguir se adaptar rapidamente. Aquela figura centralizadora de ser um cara que comanda, que faz todos os planos, você não consegue mais ter isso dentro de uma organização que inova, que é para frente. Então eu preciso descentralizar, eu preciso dar autonomia para as pessoas. Autonomia com alinhamento. É isso que traz o OKR. Ele permite isso no nível estratégico, porque a gente fala muito de Scrum, Kanban no nível operacional. O OKR leva esse mesmo conceito para os níveis estratégicos. Por isso que é tão importante vocês aprenderem, vocês conhecerem sobre os OKRs. E para fechar isso rapidamente, quando eu falo de inovação, olha a importância da inovação aqui na tela. Esses gráficos azuis que vocês estão vendo é a atividade econômica. Quanto mais o gráfico aí para cima, ele representa uma atividade positiva, né? Um PIB, um crescimento econômico. Quando ele está para baixo, é recessão. E a gente tem essas curvas, a nossa economia ela é formada por curvas, por ondas, né? A gente está entrando aí numa 6ª onda da economia. E essas ondas, elas casam muito com as grandes inovações que o mundo teve. Então, lá, o petróleo, os trens, as linhas de trem, depois as indústrias elétricas, químicas, aí os petroquímicos, os automóveis, e hoje a gente está falando aí de tecnologia da informação, e a partir de 2010, a gente já está numa nova onda aí de inovação, né? Que a gente está falando que, de repente, essa nova onda, esse novo ciclo, ele vai durar até 2030, 2035, depois entra alguma coisa com computação já quântica, que vai elevar o nosso nível de informação para outro patamar. Mas o que é importante a gente observar aqui? Que esses ciclos, eles estão cada vez mais rápidos. Essa é a ideia. A gente tem lá de um ciclo de 60 anos, primeiro 60 anos, depois 50 anos, aí 40 anos, 30, e a gente está falando que esse ciclo que a gente está vivendo agora vai até 2030, 2035, depois vem a computação quântica para um outro patamar. Então a gente precisa estar preparado para se reinventar o tempo inteiro. OKR é sobre se reinventar, é sobre executar, é sobre feedback, e isso serve não só para a empresa de você, mas para a sua carreira. Então, o que eu queria convidar vocês aqui nesse momento é, à medida que o Marcos está fazendo a apresentação e vai trazer um conteúdo brilhante aqui para a gente, comecem a fazer esses insights, essas ligações com esse conteúdo, com a empresa de vocês, mas também com a carreira de vocês. Né? O quanto vocês podem se movimentar e podem utilizar essa ferramenta para benefício próprio também, para levar inovação para a sua carreira e para dentro da sua organização. Legal? Tentei resumir um pouquinho, fazer um contexto aqui bacana. E agora, Marcos, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, Kelvin.
Eu vou já compartilhar minha tela aqui e a gente tem muita coisa para ver e eu não quero perder tempo, então vamos lá. Boa. Calvin, você me fala se você está vendo o meu PowerPoint aí, por favor, tá? Estamos todos vendo o seu PowerPoint agora. Essa é a pergunta mais falada na pandemia. Tá vendo a minha tela? Tá me escutando? Eu não vejo a minha câmera aqui, então tá tudo certo. Qualquer problema você me avisa. Boa, tranquilo. Qualquer coisa que eu achar que tiver algum comentário, alguma coisa, eu volto aqui e a gente vai trocando a informação. Legal. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Eu vou falar de um assunto que eu sou absolutamente apaixonado por ele. E é engraçado você se apaixonar por uma estratégia de planejamento, mas eu sou literalmente apaixonado por OKRs e eu vou te falar por quê. Nós vamos cobrir vários assuntos aqui, nós vamos comprimir o nosso tempo aqui. Deixa eu colocar, fica de olho no relógio aqui para não passar. Mas, então, eu queria te recomendar você focar realmente nisso daqui. Se você puder realmente colocar toda a sua atenção nisso que nós estamos, nessa 1h30 que nós vamos gastar aqui, eu tenho certeza que vai valer a pena para você. Tá? Essa é a minha família. Eu moro em Shrewsbury, fica perto de Londres. A minha família mora toda aqui, com exceção de uma neta que eu tenho em São Paulo, mas o restante da minha família está toda aqui. Eu faço um trabalho de mentoria que costumava ser nesse formato daí, que você já conhece, presencial. Em março, eu viajei para o Brasil para abrir 4 grupos de mentoria, um em Curitiba, um em São Paulo, um em Goiânia e outro em Uberlândia. E eu tive que cancelar todos eles. Agora nós estamos reinventando esse processo, estamos fazendo grupos agora dessa maneira aqui que nós estamos fazendo nesse momento, e que tem algumas desvantagens, mas várias vantagens também. Né? Aqui na Inglaterra, eu sou filiado ao Daniel Priestley. Ele é considerado pela Forbes como, ele está na lista dos 10 melhores mentores de negócio do mundo, e ele é um cara que tem 4 best-sellers na área de negócio, 4 livros excelentes. Eu sou parte de um grupo pequeno de empresários ligados ao Daniel Priestley aqui na Inglaterra. Eu queria começar falando sobre OKRs, mostrando esse post no Instagram que eu achei um tempo atrás. Eu ri muito e depois fiquei pensando, peraí, será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Que é o seguinte, o Orelhinha, ele combinou com o dono de um terreno, de roçar aquele terreno lá. Ele foi para a casa dele, no outro dia ele voltou e roçou o lote errado. Quando ele percebeu, tarde demais, ele já tinha roçado, ele falou assim, meu Deus, eu nem sei de quem que é esse lote daqui. Então, o que ele podia fazer? Ele colocou uma plaquinha lá, improvisada, pedindo, por favor, me liga, se você vê essa mensagem aqui, eu quero tentar receber o dinheiro daqui, do meu dia inteiro de trabalho. Bom, engraçado e trágico, porque quando eu vi isso daí, eu pensei, será que eu não estou roçando o lote errado na minha vida? Eu comecei a fazer a mesma pergunta para empresas. Eu faço um trabalho de mentoria com vários empresários, com várias startups, e eu comecei a perguntar, cara, você está roçando o lote certo ou não? Porque o que acontece muitas vezes em empresas é que nós estamos, ou times estão roçando o lote errado. Por exemplo, em situações como essa daqui. O time de planejamento estratégico quer construir uma ponte, mas o pessoal lá no chão de fábrica está construindo um túnel. Para eles, o que essa empresa tem que fazer é construir um túnel. E daí, ou seja, existe um desalinhamento de expectativas. Isso, infelizmente, é muito frequente em empresas. E OKRs resolvem esse problema, eu vou mostrar para vocês como. Outro problema que OKRs resolvem é esse daí. Metas desse tipo. Faturamento de 480 mil no trimestre 4, ou redução de 3,5% no custo de produção até dezembro de 2020. São as metas que geralmente nós encontramos, que geralmente estão ligadas a KPIs, né? Key Performance Indicators, indicadores chaves. Qual que é o problema dessas metas? O problema é que elas produzem um baixo engajamento e baixa produtividade. Elas não são motivadoras, elas não envolvem realmente os times de modo a aumentar engajamento. E engajamento é um grande problema hoje em empresas. E baixo engajamento gera baixa produtividade. Eu chamo essas metas de metas broxantes. Elas causam impotência sexual. Você olha para elas e fala assim, não. Você só vê dor ali, você só vê trabalho, você só vê dificuldade. Tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio, ele é das maiores autoridades do mundo em neurociência. Ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, que mostra como que o nosso emocional ele participa de uma forma extremamente importante na nossa tomada de decisão. E isso é um nível inconsciente, você não percebe. Mas quando você está decidindo alguma coisa, ela chega no seu consciente,
as ponderações sobre aquilo lá chegam no seu consciente de maneira extremamente já polarizadas pelo seu emocional. Ou seja, se você não está considerando o emocional dos seus times, o emocional dos seus colegas, o emocional das pessoas que trabalham com você, nas decisões, você está com certeza diminuindo a sua produtividade, a produtividade do seu negócio. Então, OKRs resolvem esse problema também. Outro problema também que OKRs resolvem é que eu estou tentando rodar um vídeo aqui, vamos ver se vai dar certo. Vai dar, isso. Talvez você já tenha ouvido falar das pulgas, que você coloca num vidro e tampa o vidro, e depois de 3 dias você vai lá e abre o vidro novamente, e as pulgas aprendem que elas não podem pular além da tampa. Então, mesmo se você abrir a tampa, elas continuam pulando só naquela mesma altura lá. Eu não sei se isso daí é mito, se isso é verdade. Isso daí é muito mostrado em treinamento de vendas, na verdade. Tá, e as pulgas não saem, mesmo não tendo a tampa do vidro, as pulgas não saem. Mas o fato é que as metas que nós colocamos, geralmente, da forma tradicional, em projetos tradicionais, se tornam fatores limitantes. Elas nos adestram a não pular mais alto do que aquilo lá. Porque a nossa meta o nosso objetivo é bater aquela meta, não é verdade? É você chegar pelo menos no 100% lá daquela meta. E OKRs resolvem isso daí, eu vou te explicar daqui a pouquinho como. Outro problema que o OKR resolve é o dos caranguejos. Você já viu caranguejo na praia? O cara está pescando caranguejo, ele vai lá, pega um caranguejo, ele amarra ele e deixa lá na praia e vai pegar mais. Os caranguejos não saem dali. Por que eles não saem? Porque fica cada um puxando para um lado diferente. Se eles combinassem, falassem assim, olha, vamos todo mundo aqui para a esquerda, e fossem todo mundo para o mesmo lado, eles saíam daquilo lá e fugiam. Mas como fica cada um puxando para um lado diferente, eles não saem do lugar. E, infelizmente, isso acontece em empresas também, como você já sabe. Muitas vezes os times estão puxando a empresa para lugares diferentes, para direções diferentes. E isso faz com que você perca mobilidade. OKRs resolvem isso daí, porque a OKR cria alinhamento. E OKRs foram criadas pelo criador, pelo gestor da Intel, que ele é considerado como o maior gestor que já existiu, o Andy Grove. E ele diz que criou OKRs porque ele queria saber 2 coisas. Primeiro, aonde ele queria chegar. E segundo, como que ele iria saber se ele estava progredindo naquela direção. Puxa vida, do dia que eu li sobre isso daí, eu falei, é tudo que eu quero saber, eu quero ter bem claro onde que eu quero chegar, e eu quero saber se eu estou na direção certa, se eu estou progredindo nessa direção. Essa é a pergunta básica de qualquer negócio, qualquer planejamento. Então, esse cara é um gênio, ele foi um gênio, já morreu. Mas ele criou essa metodologia, e essa metodologia funciona como um GPS para o seu negócio. Você marca o seu destino, e você então passa a ser monitorado, você passa a monitorar para saber se você está progredindo ou não naquela direção. É o mais próximo que você pode ter de um GPS para o seu negócio. Naquela época, tinha um cara que trabalhava com ele, com o Andy Grove, que era o John Doerr, esse cara mais velho da imagem. O John Doerr foi convidado pelo Larry Page para fazer uma apresentação sobre OKRs, que era a metodologia da Intel. Falou, cara, você está usando OKRs na Intel, conta para a gente como é que isso funciona. O Larry Page estava começando uma empresa chamada Google. Naquela época eles tinham 40 e poucos funcionários, então o John Doerr foi lá. E no final da reunião, eles tinham comprado a ideia, resolveram abraçar OKRs como a metodologia de planejamento e gestão, e até hoje a Google usa OKRs como o backbone de planejamento e gestão deles. Larry Page, dando uma entrevista há algum tempo atrás, ele disse que OKRs levaram ele falando, OKRs nos levaram a conseguir crescer 10 vezes por várias vezes. Elas nos ajudaram a fazer a nossa louca missão de organizar a informação do mundo alcançável. Elas mantiveram a mim e o restante do time alinhados e sincronizados quando isso era essencial para nós. Olha que legal. Bom, OKRs permaneceram no anonimato por muitos anos, até que em 2012 a Google resolveu publicar um vídeo no YouTube, onde eles mostravam como OKRs eram usados por eles. E esse vídeo viralizou.
várias empresas assistiram e chegaram à conclusão que eles poderiam aplicar essa metodologia. E daí o John Doerr escreveu um livro chamado Measure What Matters. Esse foi o livro que eu li e foi aonde eu me apaixonei por essa metodologia. OKRs, a simples ideia que leva você a crescer 10 vezes. Bom, eu li o livro e falei, cara, fantástico isso daí, eu quero aprender sobre isso daí. Eu aprendi, comecei a usar primeiro na minha vida pessoal, daí nos meus negócios, eu comecei a falar para todo mundo sobre OKRs. Cheguei para o pessoal da Anshan, lá na minha região, no Brasil, eu naquela época estava morando no Brasil, e eu passei 19 anos aqui na Inglaterra, voltei para o Brasil, passei 8 anos, e agora, ano passado, voltei a morar aqui novamente. Eu procurei o pessoal da Anshan, e nós combinamos de trazer o Pedro Signorelli, na época ele era da Nextel. A Nextel tinha feito uma implantação que era a maior da América Latina, a implantação de OKRs numa empresa de primeiro setor, aliás, do primeiro setor. E eu conheci ele, fui lá, trouxemos ele, fizemos a palestra e tal, ele fez a palestra, eu participei, e eu me tornei um evangelista de OKRs. Todo lugar que eu ia, eu falava sobre OKRs, dei várias palestras e comecei, nas minhas mentorias de negócio, a ensinar os empresários a usarem OKRs e implementar OKRs também. Bom, qual que é a importância de OKRs nesse mundo pós-pandemia? O Kelvin já fez uma introdução maravilhosa sobre isso, muito apropriada, e eu quero conversar com vocês o porquê que, se OKRs eram importantes antes da pandemia, elas se tornam essenciais nesse mundo pós-pandemia. Por quê? Primeiro, flexibilidade. Nós precisamos mais do que nunca de termos planejamento extremamente flexíveis. Os cenários que estavam mudando rapidamente, agora eles começaram a se acelerar, ou se aceleraram de maneira muito intensa. E cenários mudando constantemente, mercados mudando de maneira rápida, exigem adaptações, exige uma adaptabilidade muito rápida também, ou seja, flexibilidade é extremamente importante. E OKRs, elas são extremamente simples, extremamente flexíveis e oferecem uma flexibilidade que não tem comparação com nenhum outro método. Outra razão é, por exemplo, se você compara uma metodologia tradicional de planejamento, já usei demais, Smartsheet, ou gráficos de Gantt, a Microsoft Project, que se usava antigamente. Fantástico para processos que são extremamente previsíveis. Você vai construir uma casa, por exemplo, usa Gantt, usa esse tipo de planejamento tradicional, porque os processos, as etapas e os tempos que cada etapa demora são muito previsíveis. Mas agora, no tipo de ambiente que nós estamos vivendo, para atividades que envolvem inovação, esquece isso daí, vai funcionar por um processo ou outro, mas agora você tem que ter uma coisa muito mais flexível. Outra coisa que nós precisamos, agilidade, flexibilidade. Nesse mundo pós-VUCA, não é nem mais o mundo VUCA, mas é um mundo agora pós-VUCA, nós precisamos de velocidade, aceleração, agilidade. Por que não usar apenas metodologias ágeis? Isso é uma pergunta comum. Bom, metodologias ágeis, elas nasceram da indústria de software. E elas são extremamente focadas naquilo que é pontual, no resultado que aquele software está dando. Ou seja, existe um foco no procedimento ali daquele momento, e na próxima etapa, e quem vai fazer. Ou seja, é extremamente ágil, como o próprio nome diz. Mas a OKR, quando ela é combinada com metodologias ágeis, ela traz uma grande sacada, que é o seguinte: você dá agora uma visão de todo, você melhora colaboração, você cria um alinhamento que não existia antes. Isso daí é uma sacada tremenda que o OKRs traz para o seu negócio. A agilidade, ou seja, metodologias ágeis combinadas com OKRs. Outro fator é colaboração. O fato de que inovação não é um jogo de uma pessoa só. Não é algo que você faz com um gênio trabalhando na sua empresa. Inovação, mais do que nunca, inovação, hoje é um trabalho de cooperação. E OKRs permitem planejamento horizontal, vertical, bottom-up, top-down, ou seja, porque oferece uma grande flexibilidade na maneira como informações, viajam pela empresa. Isso permite com que colaboração, comunicação sejam grandemente acrescentadas. Então vamos lá. Uma microvisão sobre o que são OKRs. Se você nunca tinha ouvido falar de OKRs ou não conhece como elas são formadas, vai aqui uma visão rápida, uma microvisão. OKRs são como bloquinhos de Lego. Cada OKR eu considero como um bloquinho de Lego que você vai emendando com outras OKRs e você vai construindo aquilo que você quiser.
Ou seja, o bloquinho é apenas uma unidade e, de acordo com como você combina esses bloquinhos, você constrói aquilo que você quiser. E essa é uma OKR. Olha que coisa simples, elegante, bonita e gostosa. Você começa com um objetivo. Esse é o objetivo. Dar aos nossos clientes uma experiência inesquecível. E daí você coloca junto, você atrela esse objetivo de 1 a 5 resultados chaves, ou Key Results. E é por isso que chama OKR, Objectives and Key Results, ou seja, objetivo e resultados chaves. Bom, o objetivo, ele é algo que precisa ser ambicioso e desconfortável. É diferente de você colocar um objetivo de maintenance, de manutenção. Você vai colocar um objetivo que é desafiador. Outra coisa, ele precisa ser lúdico. E aí entra a grande sacada de OKRs. As OKRs, elas têm um componente emocional. Percebe? Dar aos nossos clientes uma experiência inesquecível. Percebe que aqui você está falando a emoção do seu time. Não é apenas a lógica, não são apenas as métricas, os objetivos do negócio. Aqui você está falando do valor que você agrega realmente ao seu cliente. E essa é uma grande sacada. E depois você segue com as métricas ali de baixo. São os resultados chaves que têm indicadores ali. Por que isso é genial? Porque, como eu disse para vocês, o nosso emocional é muito importante nas decisões que nós fazemos. É muito essencial na nossa motivação para se engajar com a empresa, com os propósitos do negócio, com o seu produto. Então, quando você coloca um planejamento que envolve esse componente emocional, você está falando com a parte mais forte do cérebro do seu time. Percebe? Dos cérebros lá representados por cada pessoa no seu time. E ali você agrega a parte mensurável. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, chamado Switch. Ele mostra que todos nós precisamos desses dois componentes para pensar de maneira clara e objetiva. Nós precisamos da parte racional, mensurável, ponderada, mas também essa parte motivacional e emocional é extremamente importante. Então é por isso que o objetivo, ele tem essa linguagem mais lúdica. Agora, os resultados chaves, eles são precisos, eles são smart, eles são mensuráveis. Eles quase sempre são numéricos. Existe uma exceção para isso, eu vou te mostrar, mas ele tem que ser mensurável, tem que ser determinístico, objetivo do tipo atingido ou não atingido. No final do período, você tem que olhar para ele e falar assim, olha, nós não atingimos isso, ou então nós atingimos isso. No máximo 5, ideal 3, pelo menos 1. Então, por que 3 e não mais do que 3, ou mais do que 5? Porque você quer que as pessoas lembrem, você quer que os seus times lembrem quais são os resultados que eles têm que obter. Então, não é uma lista enorme, é um número fácil de lembrar. Bom, qual que é a premissa básica? E isso é muito importante, muito importante. Se você perder isso daqui, você não entende mais nada daqui para frente. Se todos os resultados-chave forem alcançados, o objetivo automaticamente é atingido. Se você criou sua OKR, você alcançou todas as mensurações, todas as medidas que você colocou em cada KR, você entrevistou 20 clientes, você atingiu o Net Promoter Score de no mínimo 9, você teve 98% de retenção de clientes, mas os seus clientes continuam reclamando, mesmo com isso daí, alguma coisa está errada, ou a medição está errada, ou você não estabeleceu uma KR que envolvia todos os aspectos que são chaves realmente, porque uma OKR, que ela é devidamente criada, quando você atinge os Key Results, os KRs, você atinge o objetivo, você alcança o objetivo, tá certo? Isso é essencial. Os indicadores que vão nos Key Results, nas linhas ali de baixo do objetivo, eles são ou percentuais, tipo aumentar vendas em 12%, ou são valores numéricos, ou de moedas, tipo reduzir 38.500 no gastos mensais, ou são números, como ligar para 12 pessoas, ou são tempo médio de espera abaixo de 5 minutos, ou então sim ou não, como encontrar um novo representante de vendas. Esses são os tipos de indicadores que vão aqui nos Key Results, debaixo do objetivo. Bom, isso então é a microvisão da OKR. A OKR é só isso, mais nada. Tá aí. Aí você tem uma OKR completa, tá certo? Agora, eu vou criar várias OKRs e vou
interligar essas OKRs. Vamos ver como que isso funciona e como que isso faz a empresa rodar no que diz respeito a planejamento estratégico e tático. Então, nós vamos ver a macrovisão. Como que planejamento estratégico é feito e como que planejamento tático é feito usando OKRs. O planejamento estratégico, ele pode ser feito, e geralmente é feito para um ano. E ele vai ditar, ou vai apontar, ditar, uma péssima palavra que eu escolhi aqui, não vai ditar, ele vai apontar a direção para a empresa para os próximos 12 meses. Então, vamos aprender através de um exemplo. Essa empresa, uma empresa de software, eles reuniram, e os gestores principais da empresa reuniram e em consulta com os seus times, isso é muito importante também, isso não é feito de maneira isolada, mas existe uma consulta mesmo para estabelecer estratégia da empresa, o planejamento estratégico da empresa, em consulta com os times que eles representam, eles montam as OKRs para os próximos 12 meses. A Google faz isso no mês de outubro, então agora em outubro, mês que vem, eles estão reunindo para montar as OKRs para o ano de 2021. Vamos ver alguns exemplos dessa empresa de software. Então, o objetivo, um deles, é o objetivo Key Results. Qual que é o primeiro objetivo? Dominar a América Latina. Ver uma linguagem lúdica e inspiradora. Objetivo número 2, deixar nossos clientes apaixonados. Olha só, apaixonados. Quando você pensou que você poderia colocar uma meta, um objetivo no seu negócio com essa palavra apaixonado, não é verdade? Ser uma empresa exponencial, captar investimentos sensacionais, ser o melhor no que fazemos. Percebe? Esse é o tipo de linguagem dos objetivos da OKR, especialmente dos objetivos estratégicos da empresa. Agora, cada objetivo ele precisa ser seguido de resultados-chave, ou KRs. Então, vamos ver, para dominar a América Latina, quais são os resultados que eu preciso atingir, que nós precisamos atingir, para que isso aconteça. Nós precisamos crescer 20% no número de clientes, nós precisamos ter o resultado de 1 milhão de inscrições mensais, e nós precisamos ter vendas internacionais de pelo menos 2 milhões. Esses são os resultados que nós precisamos. Então, se nós conseguirmos atingir esses 3 resultados, nós dominamos a América Latina. Lógico que esse pessoal, para criar a sua OKR, foram fazer pesquisas, gastaram tempo, fizeram contas, consultaram várias pessoas, entrevistaram pessoas de áreas diferentes da empresa, até chegar na conclusão desses números. Esse é o desafio, chegar nesses números. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Depois, deixar os nossos clientes apaixonados. E depois, ou seja, para cada objetivo, eu vou estabelecer agora quais são os key results que eu preciso atingir, quais são os resultados que eu preciso atingir para que aquele objetivo aconteça. Isso, então, é a visão do planejamento estratégico de uma empresa usando OKRs. Olha que coisa simples, elegante, bonita, fácil de entender. Não é mesmo? Marcos. Pena que eu não estou vendo ao rosto de vocês aqui. Eu queria ver todo mundo falar assim, puxa vida, Marcos, cara, isso é demais. Olha só que coisa fantástica. É assim que eu sei. Como é que esse planejamento começa? Ele é resultado da visão, valores, missão, propósito, que você já está acostumado com esses conceitos. Então, você pega a visão, valores, missão, propósito da empresa, transforma isso em objetivos. Antes era para 10 anos, depois começaram a falar em 5 anos. Hoje, nem muita gente está falando mais sobre 3 anos. Mas vamos supor que você ainda fala sobre objetivos de 3 anos. Tem tanta mudança acontecendo que a gente não sabe qual vai ser o cenário daqui a 3 anos. É difícil enxergar o que nós queremos, onde nós queremos estar daqui a 3 anos. Mas vamos supor que você faça objetivo, você coloca objetivos para 3 anos, não OKRs, apenas objetivos. Daqui a 3 anos queremos ter 30% do mercado, queremos ter uma equipe nós queremos nos tornar o melhor lugar para se trabalhar no nosso setor e assim por diante. Bom, você pega esses objetivos e transforma isso em OKRs para um ano, certo? Então, OKRs são geralmente para um ano. Isso não é uma lei. Você faz com OKRs o que você quiser. É a pecinha de Lego que você trabalha ela do jeito que você quiser. Mas geralmente, eu vou mostrar estatísticas depois de uso para vocês, mas geralmente OKRs estratégicas são para um ano, na maioria dos casos. Daí, você fez essas OKRs, você montou essas OKRs com o seu time de gestores e também com a participação, com a colaboração, com a consulta dos seus times. O time de software, o time de TI, o time de vendas, o time de marketing, o time de produto e assim por diante. E daí, quando essas OKRs estratégicas são montadas para um ano, elas são compartilhadas com
esses times. E esses times agora vão reunir e vão montar as OKRs a nível tático, que geralmente, não necessariamente, mas geralmente, na maioria dos casos, são OKRs para os próximos 3 meses. E apenas os próximos 3 meses. Você não se preocupa com daqui 4 meses, 6 meses, não. Só os próximos 3 meses. Porque você não sabe ainda qual vai ser o cenário daqui 4, 5, 6 meses. Essas OKRs táticas para os próximos 3 meses, elas viram planejamento semanal. E daí você usa o que você quiser. Você usa listas de tudo, to-do, você usa Kanban, você usa Trello, eu uso Trello. Você usa algum sistema que vai semanalmente montar tarefas ou listas de tarefas individualmente e também para o time, para que você possa progredir na mensuração daqueles key results. Ou seja, aqueles números têm que se aproximar cada vez mais do resultado que você quer. E essa programação semanal, logicamente, tem que virar agendamento diário. Tem que se tornar parte da programação de execução diária. Bom, para criar essas OKRs táticas, os times têm que fazer a seguinte pergunta. Eles têm que perguntar eles têm que olhar para as OKRs estratégicas da empresa, aquelas que para o ano inteiro, e eles têm que fazer as seguintes perguntas. Olhando para essas OKRs estratégicas, como que nós podemos contribuir com elas? Como que nós, o nosso time, podemos contribuir? Quais são os resultados-chave dessas OKRs que nós podemos impactar? Então você escolhe isso e você monta as suas OKRs para o seu time. Ou você e o seu time montam as OKRs táticas. Como observação, isso é o primeiro passo, é a regra geral. Mas os times devem ter a liberdade também de montar OKRs que não estão necessariamente diretamente ligadas aos objetivos estratégicos da empresa. Isso é importante, porque não é apenas planejamento top-down, cima para baixo. E as OKRs permitem, e é necessário que você encoraje que aconteça também, planejamento bottom-up. No final dessa aula, eu vou te mostrar como que o Gmail foi criado exatamente através de um planejamento bottom-up. Então, uma vez que você criou essas OKRs, então, por exemplo, vamos supor que você é do time de marketing, você olha para as OKRs estratégicas da empresa e fala assim, bom, dominar a América Latina, sim, nosso time precisa participar disso daí, tá ligado à geração de leads. Deixar os nossos clientes apaixonados, talvez em parte. Ser uma empresa exponencial, sim, definitivamente. É crescimento, então para isso precisa de mais leads, então nós podemos contribuir. Ou seja, você detecta quais são as OKRs e quais são os QRs, os KRs, que vocês podem contribuir. E daí você cria as OKRs, você e o seu time criam as OKRs para o seu time. Então, por exemplo, olhando para essas OKRs estratégicas, o time de marketing criou os seguintes objetivos. Objetivo número 1, ter uma base incrível de leads. Por quê? Porque se essa empresa quer dominar a América Latina, crescer em 20% o número de clientes, eu tenho que gerar leads para o pessoal de vendas. Então, aumentar, ter uma base incrível de leads. O que mais? O nosso segundo objetivo vai ser cansar a equipe de vendas. Olha que legal. Em vez de colocar aí, nós vamos aumentar em 30% a repassagem de leads para a equipe de venda. Não. Aqui o negócio é lúdico. Você vai colocar aqui algo que é inspirador. Pode ser engraçado, você pode incluir aí alguma coisa que é uma piada interna de vocês, mas tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser inspirador, tem que falar aqui com o coração. Então nós vamos cansar aquele pessoal lá de vendas. Eles vão trabalhar, eles vão morrer de trabalhar de tanta lead. Nós vamos entupir eles com leads. Percebe? Bom, para que isso aconteça, para que eu tenha uma base incrível de dados, quais são os resultados que nós precisamos atingir? Bom, nós precisamos aumentar visitas mensais da nossa webpage em 30%. Nós vamos precisar de 5 parcerias de link building e vamos bater a marca de 2.000 leads a partir de busca paga. Para alcançar a equipe de vendas, a gente precisa gerar 500 oportunidades, alcançar 2.000 leads qualificadas e ter uma conversão de 1,5% de visitantes em clientes. Ou seja, pronto. Aí o marketing já tem os seus QRs. Para qual período? Para um ano? Não. É o QR ou QR tática, ou seja, é para um período menor, que geralmente, quase sempre, é de 3 meses. Eu vou mostrar isso. Bom,
Daí vendas vai lá e faz a mesma coisa. Olha lá para os objetivos estratégicos da empresa, as OKRs da empresa, para um ano, e ela faz a seguinte pergunta: como que nós podemos contribuir com isso daí? Onde que nós podemos impactar? E elas geram as OKRs também. A mesma coisa vai acontecer com o pessoal de produto, a mesma coisa vai acontecer com o pessoal de atendimento ao cliente ou tudo mais. Ou seja, esse é o processo que acontece em toda empresa. Tem um cara que é chave nesse processo. Talvez você esteja escutando eu falar sobre como que isso funciona e se perguntando, mas como que é a coordenação disso daí? Bom, antes de tudo, essa coordenação é um esforço mútuo. É importante que todos tenham comprado a ideia de OKRs. Mas existe um cara que tem que ser nominado pela empresa, que é o OKR Champion, ou OKR Master. Você dá o nome que você quiser, mas tem que ter um cara que vai ser um mentor, um coach. Ele vai ser o cara que vai lá saber se houve a comunicação que tinha que ter acontecido, se você foi lá conferir com o pessoal do planejamento estratégico, se aquilo lá realmente faz sentido para a empresa. Que você foi lá no chão de fábrica, alguém foi lá no chão de fábrica, para saber se aquele indicador que você incluiu lá no seu QR, se aquilo lá é desse jeito mesmo. Ou seja, tem que ter um cara que ele vai ser o master dessa operação. Se você não tiver essa pessoa, provavelmente a sua iniciativa vai falhar. O Kelvin está pedindo aqui para mim melhorar o meu áudio. Deixa eu aumentar a sensibilidade. Kelvin, me dá um retorno aqui, tá? Recebi sua mensagem. Você me escuta agora? Isso. Legal. Entendi, ao contrário. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou te escutando. Eu tinha fechado aqui porque deu um ruído aqui. Agora você está me ouvindo? Isso, agora estou. Desculpa. Sem problema. Marcos, eu queria só fazer uma conexão um pouquinho com o início do que a gente falou, a hora que você está mostrando, explicando sobre o desdobramento das questões estratégicas para táticas, e é interessante esse desdobramento aí do tático, do estratégico para o tático, que mostra bem essa questão da autonomia, né? De auxílio dos times na construção da estratégia, ou seja, não é mais algo top-down, onde a gente tem a diretoria que tem o poder e tem o entendimento de tudo, e que aí ela define todos os projetos, e esses projetos vêm o que eu chamo top goela down, né? Você tem que engolir, às vezes sai meio dolorido, né? Então agora o papel da direção é muito mais dar o direcionamento, dar esses objetivos estratégicos e permitir que os times que estão abaixo ali, que estão fazendo a coisa efetivamente acontecer, possam trazer ideias novas, gerar inovação, e assim, de uma forma muito mais rápida. Porque é na base que as coisas acontecem, né? A gente tem que trazer essa inteligência coletiva. Eu digo que os OKRs nos ajudam a promover inteligência coletiva, que todo mundo dentro da organização se transforme em empreendedores ou intraempreendedores que tragam essa inovação, essa melhoria para dentro da organização. E esse é um ponto, né, na hora da definição aí dos OKRs em termos de conceito, é muito simples. Todo mundo fala, né, Marcos? Pô, tem que criar o OKR, daí você define KR, eu vou te dar um exemplo aqui. Mas quem já fez e quem operou sabe que essa é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, porque, como bem você mencionou, os KRs precisam de fato mostrar o teu sucesso. Muitas vezes eu atinjo os KRs, mas eu não tenho sucesso, porque aqueles KRs não estavam conectados exatamente com aquilo que a gente precisava. E isso é um ciclo de aprendizado. O OKR nos ajuda, né, a trazer toda essa visão para dentro da organização pelos ciclos rápidos, aquilo que eu falei no início de feedbackizar, né? Você concorda concorda, discorda, enfim, com essas colocações? Absolutamente. Acho que era o Steve Jobs que falava que eles tinham pessoas mais inteligentes do que ele na empresa, não para que ele pudesse falar para elas o que elas deveriam fazer, mas para que elas falassem para ele o que ele deveria fazer. E OKRs criam esse canal de comunicação, porque acabou aquela história de, cara, eu sou o dono da empresa, ou esse daqui é o Board of Directors da empresa, e aqui quem manda somos nós. A empresa que pensa dessa maneira é uma empresa fadada à extinção, é um dinossauro que vai ser extinto, porque finalmente caiu a ficha de que a inteligência do negócio, ela acontece quando existe capilaridade. O cara que está lidando com o cliente lá na ponta, o cara no chão de fábrica que está lá lidando com os processos do dia a dia, é aquele cara que é o maior potencial de inovação da empresa. Ele sabe, mais do que ninguém, aonde que a coisa pega.
E finalmente caiu a ficha de que se eu não conecto esse cara ao processo de planejamento, se ele não tem uma capilaridade que chega lá no planejamento estratégico, então eu vou ficar para trás, porque a empresa que faz isso, ela vai achar soluções muito mais rápidas e soluções que agregam valor de maneira muito melhor do que a minha. E profissionais do futuro, né, Marcos, são profissionais que conseguem ter esse entendimento, são profissionais que saem constantemente da sua zona de conforto, que ajudam a organização a atingir seus objetivos e crescem junto com a organização. Por isso que, no meu entendimento, esse conceito, essa ferramenta de OKR é cada vez mais imprescindível de ter dos profissionais terem essa habilidade e conseguirem fazer essa conexão entre o estratégico, tático e operacional das organizações, né? Sim. Mas, meu amigo, desculpa te interromper, eu quis fazer só essa conexão que eu achei importante. Manda bala aí de novo. Por favor, me interrompa, porque isso muda a dinâmica da coisa e fica muito melhor. Fantástico, obrigado, Kevin. Boa. Vamos lá, então. Compartilha aí de novo essa tela, Marcos. Isso, legal. Ok, então, esse cara é importante. Outra coisa que é muito importante em OKRs, a cadência. Cadência, muito importante, para evitar o que acontece muito frequentemente em planejamento tradicional. O time lá, os donos do negócio, estabelecem as metas, e depois de um mês ele vai conversar com alguém vai conversar, meta? Que meta? Ninguém lembra mais, aquilo lá era só um número, como eu disse, uma coisa totalmente broxante, aquilo lá era só para satisfazer o chefe, então eu nem lembro mais daquilo lá. O OKR resolve esse problema, porque introduz o conceito de ownership. O que é isso? Essa meta é minha, eu que gerei ela. É muito importante essa intervenção do Kevin, porque quando eu participo na criação de alguma coisa, quando eu tive a ideia daquilo lá, cara, aquilo lá, eu vou fazer de tudo, eu vou trabalhar até de madrugada para aquilo lá funcionar, porque aquela é a minha ideia, é a minha criança aquilo lá, é o meu baby aquilo lá, percebe isso? Então, quando você gera essa conexão do pessoal como um todo no planejamento, então esse problema deixa de acontecer. Então, o que é a cadência? A cadência, uma vez que você criou as suas OKRs para o ano, uma vez que os times criaram as OKRs, táticas trimestrais ou mensais, agora você entra numa cadência. Essa cadência funciona da seguinte maneira. Olha, tudo isso daqui que eu estou falando é o que é feito em média, tá certo? Não precisa ser assim. A OKR, uma das vantagens de OKR, como eu já falei várias vezes, é que elas são extremamente flexíveis. Mas geralmente funciona assim. Uma vez que você tem as OKRs do trimestre estabelecidas, agora semanalmente você reúne com o seu time e faz uma avaliação e atualização do progresso das KRs. O que é isso? Você vai na frente de cada key result ali e coloca um percentual, tipo 5%. Nós avançamos 5% nesse número daqui, ó. Vamos supor que nós queríamos tantas mil visitas no nosso site. Essa semana a gente teve 300, faz a proporção, acha qual que é o percentual e põe aquele percentual lá. Então, nós avançamos 5% aí nesse QR daqui, nesse KR. E você avalia e faz o planejamento das atividades da semana seguinte. Olha para suas OKRs novamente e fala assim, então, olha, semana que vem nós vamos fazer isso, isso e isso. Certo? E daí você usa, como eu disse, qualquer estratégia que você quiser para fazer o acompanhamento dessas atividades da semana. Mas não é OKR. OKR, ela chega até aí, no planejamento tático. Daí, trimestralmente, você vai, no final do trimestre, você vai parar com o seu time e avaliar as OKRs daquele trimestre. Você chegou no final do trimestre, você quer saber se você atingiu ou não aqueles objetivos que foram colocados. Você, então... talvez você vai ter que continuar com alguns objetivos para o trimestre seguinte, por exemplo, um objetivo mais amplo do tipo, vamos encantar os nossos clientes, é um objetivo comum. Você não vai fazer isso apenas no primeiro trimestre, você quer continuar aquilo lá no segundo trimestre, provavelmente. Então, você pode repetir o mesmo objetivo e daí você revalida as QRs. Talvez mude alguma coisa, provavelmente vai mudar alguma coisa, talvez mude os valores ali, mas, ou seja, você refaz as OKRs, ou, na verdade, cria novas OKRs para o próximo trimestre, e daí avança de trimestre em trimestre. É recomendável você fazer uma avaliação no meio do trimestre também. Muitas empresas fazem isso, é uma boa prática, tá certo? No meio do trimestre você para
e ver se está tudo certo, se continua do jeito que está, ou precisa fazer algum ajuste aí nas OKRs. E daí, anualmente, você avalia as OKRs do ano, as OKRs estratégicas, e cria as OKRs do ano seguinte. Essa é a cadência que a maioria das empresas usa para a utilização das OKRs. Essa avaliação semanal das QRs, dos resultados chaves, varia também, ou pode variar de time para time. Por exemplo, o pessoal de recursos humanos pode achar que uma avaliação semanal não faz sentido para eles. Uma semana é muito pouco para avaliar, por exemplo, o progresso ou como que o time está andando. Então, talvez eu vou esticar esse tempo daí. O restante da empresa vai fazer uma avaliação semanal, mas o recursos humanos vai fazer uma avaliação, talvez mensal. Percebe que a flexibilidade é muito grande, e esse é um dos grandes valores das OKRs, mas também uma das dificuldades, porque você tem que descobrir, você tem que ir testando esses prazos e essa cadência até achar algo que faça sentido para você, que funcione para você. Bom, vamos ver então algumas estatísticas de utilização. A fonte disso daí é o GTM Hub. É uma plataforma que eu usei quando trabalhei com OKRs na missão Sal da Terra. É uma plataforma excelente, a melhor do mundo, ou provavelmente a maior do mundo. Eu considero como sendo a melhor, mas não tenho nenhum envolvimento com eles, não recebo comissão para falar sobre isso, mas eu gosto dessa plataforma. Existe uma outra, a Workforce, esqueci o nome agora, que também é muito boa, mas é bem mais cara. Então, eu fiz opção por essa daí. Bom, Marcos, pode falar. Só na mudança de conteúdo, não, compartilha a sua tela, e aí quando você compartilhar, tem um pop-upzinho ali que você pode clicar em esconder aquela barrinha, que às vezes ela fica em cima do slide, e o pessoal está pedindo aqui para você ocultar. Legal. Legal. Entendi. Boa, aí, agora você pode botar teu slide. Aham. Boa, fechou. Ok. Legal. Bom, isso daí são estatísticas reais de milhares e milhares de usuários que a GTM Hub tem. Eles escolheram as estatísticas. Primeiro, qual que é a média do alcançamento, não sei se tem essa palavra em português, do atingimento dos objetivos estabelecidos? 71,51%. Talvez você, se você é novo para o OKR, você vai falar assim, mas só isso? Significa que só 70% dos objetivos são atingidos? Não, deixa eu te contar. OKR usa um conceito chamado Stretch Goal, ou seja, alvo que vai esticar a sua equipe. Se você usa a metodologia tradicional para estabelecer alvos, que são alvos que você espera atingir 100% deles, você está fazendo um negócio chamado sandbagging, ou seja, você está colocando aqueles sacos de areia para proteger o seu pessoal e não está esticando eles para que eles possam crescer. Então, quando você cria objetivos que vão provavelmente chegar a 70%, tá certo? E a média dentro da GTM Hub é 71,51%. Outra coisa, o número de KRs, ou Key Results, resultados chaves, por OKR, em média 2,31. Vê que não chega nem a 3. A média é baixa realmente. Outra coisa, que tipo de mensuração que é usada? Abaixo de, ou pelo menos, sim ou não, desculpa, pelo menos não, no máximo, sim ou não, ou pelo menos. A grande maioria das KRs usa pelo menos como sendo critério ali. Então, por exemplo, pelo menos 2.000 novos clientes, pelo menos NPR de tantos por cento e assim por diante. Ou seja, pelo menos tem maior frequência. A maioria das medições são em percentuais, não são em moedas, CF, pounds e tudo mais. Tudo ali para baixo dessa barra maior é moedas, ali horas e passos. Não, quase todo mundo faz as medições em percentuais. A maioria das OKRs são geradas para o quarter, ou seja, trimestre, são trimestrais. Algumas empresas geram OKRs semanais, o que tem que ser muito cuidadoso, porque você fazer a criação das OKRs e também o acompanhamento exige uma carga administrativa, ou seja, você não quer sobrecarregar o seu pessoal com geração de OKRs e também com avaliação de OKRs. Então, por isso que o quarter, o trimestre, é muito utilizado. Né? Alguns geram OKRs para mais longos do que um ano.
praticamente todo mundo gera OKRs também para um ano, são as OKRs estatísticas, e alguns geram OKRs mensais. Sim, 53,35% dos objetivos são de propriedade de indivíduos e não de times. Interessante isso daí. Está ligado com aquilo que o Kelvin estava falando. Como o OKRs é extremamente flexível, isso me permite com que eu, Marcos, que trabalho na empresa X, eu crie minha própria OKR. Entende? Então, metade das OKRs são individuais, ou são, na verdade, de propriedade de um indivíduo. Uma pessoa só responde por aquela OKR. Qual é a frequência de avaliação das OKRs, de acompanhamento, de marcação dos percentuais de progresso dos resultados chaves? Quase todo mundo faz isso semanalmente. Algumas empresas fazem isso 2 vezes por semana e outras empresas fazem isso mensalmente, mas praticamente todo mundo faz isso semanalmente. Bom, por que eu mostrei isso daí? Porque, olhando para isso daí, tem um ditado que diz que existe segurança nos números. Então, provavelmente você vai querer começar uma implantação de OKR fazendo aquilo que a maioria faz. Então, você vai ter planejamento estratégico anual, planejamento tático trimestral e avaliações semanais, segundo aquilo que nós vimos aqui. A grande maioria faz isso. Então, vamos lá. Pode falar. Não precisa descompartilhar a tela. Não precisa. Pode bem rapidinho. Volta, se você quiser deixar os slides aí, fique à vontade. Mas é muito interessante isso que você trouxe, Marcos. Muito obrigado por ter trazido esses dados, porque a gente tem falado muito de OKR, todo mundo tem falado de OKR, mas ainda é algo, especialmente no Brasil, embrionário. Então, a hora que a gente vê esses dados, vê essas estatísticas, a gente consegue ter um benchmarking muito melhor sobre como as organizações estão indo e como que eu posso ir atrás disso, né, para começar a gerar o resultado dentro da minha organização e dizer, peraí, olha só, tá todo mundo fazendo aqui com trimestres, né, com quarters, por que a gente vai fazer anual? O que eles estão vendo que a gente não está vendo? Vamos levar isso para dentro da organização. Então, como eu sempre digo, né, contra dados e fatos não há argumentos. Obrigado por ter trazido essas estatísticas aí para a gente, Marcos. Legal, bom demais. Vamos lá, então. Vamos ver como que nós podemos usar modelos mentais para geração de objetivos. Eu vou ser muito rápido nisso, nós não temos tempo para explicar muito sobre modelos mentais, mas eu vou dar algumas ideias para vocês. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre esse assunto, vou compartilhar o link com vocês depois. Mas quais são os erros mais comuns na geração de objetivos? Aquele que eu já mencionei, o sandbagging, ou seja, objetivos não desafiadores, e 70% é o número mágico. Você deve pensar aí em 60%, 70% de probabilidade de você atingir aquele objetivo. Daí você está mais ou menos na marca certa. Outro erro comum, objetivos não inspiradores, principalmente a nível estratégico, eles precisam ser inspiradores. À medida que eles se aproximam do chão de fábrica ou do tático, eles passam a ser cada vez mais determinísticos, mas é importante que eles sejam inspiradores. Um erro comum que empresas fazem de vez em quando, cometem de vez em quando, é ligar atingimento de objetivos a avaliações ou remunerações. Eu conheço uma empresa que faz isso, que é a Vita, é uma startup aí do Brasil. Eles fazem isso, mas eles têm sucesso só porque os valores que eles usam para remunerar colaboradores baseado em atingimento de metas ligados ao OKRs é muito pequeno. É um percentual aí, se não me engano, em torno de 5%. Ou seja, ele não chega a pesar na motivação do pessoal. Qual que é o problema de você ligar a avaliação pessoal aos objetivos? O pessoal começa a criar objetivo fácil de atingir. Lógico, se eu vou perder dinheiro com isso, então deixa eu baixar a bola aqui, criar um objetivo que é fácil de atingir, porque daí eu vou ser melhor remunerado, tá certo? Esse é um erro comum. Eu escrevi esse livro, Modelos Mentais para Decisões de Negócios. Se você quiser uma cópia, lá no meu Instagram, é marcosbarros__com. Você tem lá um link, nesse link tem lá lugar que você pode ter acesso ao meu livro, Modelos Mentais para Decisões de Negócio. Por enquanto é só em inglês, eu devo produzir ele em português até o final do ano, ok? E também tem um curso de modelos mentais gratuito, mini curso de modelos mentais em vídeos, você pode acessar ali. E você tem um grupo no Telegram, eu tenho um grupo no Telegram, só de modelos mentais também, como pensar melhor, tá certo? Bom, esses dois caras, Warren Buffett e Charlie Munger, eles começaram a dar entrevistas falando que o sucesso deles é por causa dos modelos mentais que eles usam para fazer decisões financeiras. E daí modelos mentais começou a ficar famoso.
E modelos mentais funcionam da seguinte maneira: você olha para essa imagem e tem gente que vê um pato, tem gente que vê um coelho. Depende de qual modelo que a sua mente usou para enxergar ou conseguir usar para enxergar isso daí. Se você olhar mais para a esquerda, você vê um bico de pato. Se você olhar mais para a direita, você vê o focinho de um coelho. Quando você consegue enxergar os dois, significa que a sua mente conseguiu achar dois modelos que você já tinha guardado na sua mente para poder enxergar o mesmo objeto. Essa é a ideia de modelos mentais. Eu criei uma estrutura para modelos mentais, que é o seguinte: você tem um problema que você quer resolver, você tem um princípio que você vai usar para resolver aquele problema, e daí você coloca perguntas para ligar o princípio ao problema. E é só isso. Isso é um modelo mental nessa estrutura bem simples que eu criei. Então vamos ver como que a gente pode usar um modelo mental que eu chamo de começando com o fim em mente para determinar os objetivos das minhas OKRs. Bom, através de perguntas. Qual perguntas? Por exemplo, o que nós queremos realmente atingir com esse objetivo daqui? Outra pergunta: como exatamente seria ter atingido isso? Ter atingido isso muda o que na empresa? Por que nós estamos querendo atingir esse objetivo? Como nós queremos que os nossos times se sintam quando nós atingirmos esse objetivo? E os nossos clientes? Percebe? Ou seja, com essas perguntas, perguntas têm esse poder maravilhoso de direcionar o nosso pensamento. E com perguntas como essa, a gente pode, então, analisar os objetivos ou criar objetivos de forma mais direcionada. E esse é um modelo mental que pode ser usado. Outro modelo é o modelo mental da inversão. Foi criada por um matemático alemão e ele dizia o seguinte: toda vez que você está tentando resolver alguma coisa, achar a resposta para algo, inverte a pergunta e vai ficar mais fácil de resolver. E, gente, isso daí funciona igual mágica. Quando você não consegue achar a resposta, inverte a pergunta. E você tem grande chance de conseguir. Por exemplo, se você está tendo dificuldade para achar os objetivos que você precisa estabelecer, faz a seguinte pergunta: o que nós não queremos nesse processo para atingir o objetivo? Ou qual que é o objetivo que nós não queremos aqui? Qual que não é o nosso objetivo? É o inverso da pergunta. O que nós teríamos que fazer para atingir o contrário daquilo que nós queremos? Vou dar um exemplo simples para vocês. Se você estiver pensando assim: como que eu posso ganhar mais dinheiro? É uma pergunta complicadíssima. Ganhar mais dinheiro é difícil. Mas se você inverte a pergunta e pergunta, por exemplo, como que eu posso perder menos dinheiro? É bem mais fácil. Invertir a pergunta, perder menos dinheiro, eu vou achar algumas coisas que eu posso cortar de custos aqui na empresa, eu vou ver o que eu posso fazer para controlar melhor meu fluxo de caixa e assim por diante. Percebe? Inversão. O que vai acontecer se a gente não fizer nada nessa situação? O que poderia dar errado? O que eu posso fazer para prevenir que isso dê errado? Percebe? Isso é inversão. Outro modelo mental que você pode usar: princípios fundamentais. Esse modelo mental foi o que viabilizou a SpaceX, do Elon Musk. Ele precisava construir um foguete para ir para Marte, que é o sonho dele, e, na verdade, para começar a operação da SpaceX, fez um orçamento de 62 milhões de dólares, o motor do foguete, sem chance. Ele perguntou para o pessoal dele: o motor de um foguete é feito do quê? É feito de metais, ligas metálicas, fibra de carbono, componentes, tal. Soma quanto que dá isso daí para a gente comprar isso no mercado de commodities? Em torno de 2 milhões de dólares. 62 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. O que ele fez? Foi lá com a listinha de compras dele no mercado de commodities, comprou tudo aquilo lá, contratou gente, montou um motor de foguete que, no final das contas, ficou por menos que 10 milhões de dólares. Ou seja, ele viabilizou o projeto porque ele fez a seguinte pergunta: o que é a essência desse negócio aqui? Lá na raiz, isso daqui é feito do quê? Então, quando você for criar objetivos, você pode usar perguntas como essa daqui, olha: quais são os fundamentos absolutos do nosso negócio? Se tiver que tirar tudo e ficar só essencial, tem que ficar o quê nesse negócio aqui? Aliás, é uma pergunta que muita gente está fazendo hoje, em épocas de crise, né? Qual parte dos nossos fundamentos é a mais frágil hoje? Talvez o nosso objetivo tenha que estar ligado a essa fragilidade que nós temos hoje. Como esse objetivo se encaixa nesse fundamento, que é o fundamento do nosso negócio? Como esse objetivo está alinhado com os nossos valores, nossa missão, nosso propósito, percebe? Outro modelo mental que você pode usar para gerar os seus objetivos é entropia. Esse modelo mental, na verdade, é a segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo no universo tende para o caos. E é verdade, você deixa, qualquer coisa que você deixa a parada, você deixa lá à mercê do tempo,
vira uma bagunça. Você faz um castelo na areia, uma hora depois você vai lá, não está mais lá, veio a onda, desmanchou, veio gente, tocou. A configuração daquelas partículas de areia voltou para um estado caótico. Você deixa uma fruta em cima da mesa, passa uma semana, ela está podre. Você deixa um relacionamento abandonado, ele apodrece. Você deixa um time sem ser acompanhado, ele para de produzir. Então, a entropia é o seguinte, nos seus objetivos, pergunta o seguinte, onde que nós precisamos direcionar energia para estabelecer ordem? Porque a entropia, ela só é vencida quando tem energia aplicada. Isso é um princípio físico. Então, usando esse modelo mental, você começa a detectar áreas na sua empresa onde, como não está tendo energia aplicada ali, aquilo lá está apodrecendo. Então, você precisa agora direcionar energia. Isso daí pode te ajudar a achar os objetivos. Vamos lá, então. Agora, você gerou os objetivos, você quer achar agora os seus key results, seus resultados chaves. Como você acha? Pode falar. Muito legal esses modelos mentais, porque uma grande dúvida que o pessoal sempre tem é de onde vêm os OKRs? Como é que eu tiro a inspiração para sair os OKRs, né? Eu tenho que usar o BSC, as quatro perspectivas do BSC para extrair os OKRs. Eles vêm da onde, né? Então, esses modelos, essas dicas que você deu aqui, trouxe, eu acho que são, não sei vocês aí que estão ouvindo, pessoal da nossa audiência, mas eu achei sensacional porque você pode partir de perguntas relativamente simples, mas muito poderosas para alavancar a inovação, não só dentro da sua empresa, mas dentro do seu departamento, da sua organização e, por que não, para a sua carreira, para o seu uso profissional. Né? O que eu não quero para a minha carreira daqui a 10 ou 15 anos? Onde eu não quero estar, né Marcos? Então, muito legal. Mais um insight muito bom aqui da aula que você trouxe para a gente. Muito legal. Legal. Eu descobri isso daí, Kelvin. Nos grupos de mentoria, tem uma fase da mentoria de negócios, a fase inicial, onde a gente trata da pessoa, do empreendedor, onde a gente desafia ele a criar um planejamento estratégico para a vida dele como um todo. E daí eu fazia a seguinte pergunta, suponha que você está no seu último ano de vida, e uma criança chega para você e fala assim, vô, conta aí para mim, como é que foi sua vida? O que você fez da sua vida? O que você responderia? O que você gostaria de poder responder se tudo acontecesse da maneira ideal? E, Kelvin, eu não achava alguém que tinha resposta na ponta da língua. Todo mundo ficava olhando assim para mim. Ué, cara, nunca pensei sobre isso. Falei, como? Como assim? O que eu fiz? Eu descobri esse modelo mental, eu falei assim, eu vou inverter a pergunta. Eu fazia a primeira pergunta, todo mundo ficava olhando para mim assim, um cara de vidraça, e daí eu falava assim, então vamos inverter isso daí. O que você não quer viver daqui até a sua morte? Ah, daí ia ficar fácil. Eu não quero morrer pobre, eu não quero depender dos meus filhos, eu não quero passar a vida fazendo um negócio que eu detesto. A lista estava pronta. Por quê? A nossa mente é configurada para o medo. Isso foi o que nos trouxe sobrevivência por toda a existência da raça humana, foi medo. Então, embora a gente viva num ambiente extremamente seguro hoje, medo continua sendo a emoção que prevalece. Então, quando você pode usar isso daí a seu favor, você inverte a pergunta e daí o seu medo tem todas as respostas prontas ali. Então, funciona. O seu medo é o seu objetivo, olha que profundo. Exatamente. Muito bom, Marcos. Legal. Um recurso que eu uso fantástico, todo mundo conhece Brainstorms. Cara, tem uma ferramenta muito melhor, um modelo mental chamado Questions Storms, ou seja, não é uma enxurrada, não é uma tempestade de ideias, mas uma tempestade de perguntas. Antes de você começar a ter ideias, faz a seguinte pergunta, quais são as perguntas que nós precisamos ter a resposta para gerar bons key results, bons KRs. Cara, se eu te falar, isso daí é uma chave de ouro. Daí você faz o quê? Você lista essas perguntas que você precisa ter a resposta sem responder. A tentação nesse processo é querer responder na hora. Não responde, fala para o seu time aí, não. Vamos listar todas as perguntas, daí você lista as perguntas, e daí, quando você tiver todas as perguntas, fala assim, bom, vamos tentar responder isso aí agora. E daí começa o trabalho para montar a resposta para achar essa KR, tá certo? Então, por exemplo, quais são as variáveis que influenciam o atingimento desse objetivo? Óbvio essa pergunta. Como essas variáveis são medidas?
Que valores nós precisamos alcançar para essas variáveis, para atingir o objetivo, que é óbvio também. Que valores nós precisaríamos alcançar para as mesmas, para atingir, repetir 2 vezes a mesma pergunta. Mas, ou seja, você criou ali uma lista de perguntas que precisam de resposta, e daí você sai respondendo. Isso daí é uma ajuda fantástica para você gerar key results também, que são realmente funcionais. Outro princípio, outro modelo mental, princípios fundamentais. Nós já vimos como é que funciona, mas, por exemplo, quais são as partes essenciais dessa operação? Qual dessas partes é a que mais influencia o resultado que nós queremos? O que pode ser alterado nessa operação para que os resultados melhorem? Percebe? Então, ou seja, usando essas perguntas que conectam esse princípio chamado princípios fundamentais ao problema que você tem, você, então, aumenta a chance de você achar bons key results. 5 porquês é a razão pela qual a Toyota virou um padrão mundial, não só na fabricação de carros, mas na de processos em geral. E foi criado pelo fundador da Toyota, o Mr. Toyoda, que ele falava o seguinte: o nosso grande segredo é perguntar por quê 5 vezes. O que é isso? Ele chegava na fábrica, via um problema e perguntava para o funcionário: por que está acontecendo isso daí? O cara falava: por causa disso. Daí ele fazia a seguinte pergunta: por quê? Daí o cara respondia ele: mas por quê? Ou seja, ele queria chegar na raiz do problema e daí resolver a raiz e não apenas o efeito colateral, o sintoma daquele problema. Em OKR, isso pode ser usado da seguinte maneira. Por exemplo, você está avaliando o seu OKR, os seus KRs. Então, você começa com a pergunta: por que nós não estamos atingindo o resultado necessário nessa operação? Por exemplo, trazer 2.000 leads por semana para o departamento de vendas. Nós não estamos atingindo esse resultado porque tem um cara no nosso departamento de marketing que ele não está fazendo as postagens na cadência que foi estabelecida. Por que ele não está fazendo as postagens na cadência estabelecida? Porque ele não sabe usar a ferramenta. Por que ele não sabe usar essa ferramenta? Porque ele é recém-contratado. E por que um recém-contratado, por que uma pessoa foi contratada sem ter treinamento ou sem ter experiência na nossa ferramenta? É porque o novo gestor de recursos humanos, ele removeu aquela regra que a gente tinha. Então aqui nós chegamos na raiz do problema. A raiz do problema é que existe um cara lá no Recursos Humanos que alterou uma regra que agora está atrapalhando a minha geração de leads, percebe isso? Isso daí virou um padrão mundial também nas indústrias. Os 5 porquês hoje são extremamente famosos em todas as indústrias. Mas em OKRs você pode usar de maneira assim, ou até para gerar as KRs. Se você for perguntando por quê, porque você chega naquilo que é a essência, naquilo que é muito parecido com princípios fundamentais, você chega na essência daquilo que você quer e você precisa medir, tá certo? Pareto, muito conhecido, ou seja, ao invés de você ficar olhando para todas as variáveis, acha aquelas variáveis que são responsáveis por 80% dos seus resultados. Você vai ver que um pequeno número de variáveis geram as maiores diferenças, ou 80%, por exemplo, dos resultados que você deseja obter. PTA, isso é uma invenção minha, um modelo mental que eu criei, que é o planejar, testar, ajustar. Que é o seguinte: OKRs, elas funcionam muito bem em ambientes de variação intensa, como o Kelvin falou no começo. E para isso, você precisa estar sempre testando. Então, eu criei esse mantra. E eu fiz uma palestra uma vez sobre isso, e um cara que é um dos que eu mais respeito no Brasil, em metodologias para startup, em design thinking, ele apaixonou por essa ideia. Eu encontrava com ele, o Erle, ele falava assim: Marcão, ó, PTA na veia, eu estou usando direto. Planejar, testar, ajustar. O que é isso? Tudo você precisa planejar, daí você testa isso na prática, faz ajustes, replaneja, testa de novo, e OKRs é desse jeito. Se você vai implantar OKRs na sua empresa, você vai errar muito no começo, você vai ver que as coisas não funcionam como você achou que iam funcionar, você vai ter problemas em áreas diferentes, mas lembra que tudo é um teste, você vai estar planejando, testando e fazendo ajustes. Isso daí nunca para, tá ok? Vamos ver, a gente tem lá mais 15 minutos. Case Study número 1. Como que a Vita resolveu o problema de contratação e retenção de workforce na área de tecnologia? Eu sou mentor de várias startups e as startups geralmente têm um problema: contratação de gente na área de tecnologia. Se você trabalha numa startup ou tem uma startup e está aí nos assistindo, você vai saber disso que eu estou falando.
Hoje existe uma carência no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui na Europa, então, nem se fala. Existe uma carência de pessoal na área de tecnologia. Pessoal que sabe trabalhar com dados e pessoal que sabe fazer análise de dados e pessoal que sabe codificar. Em suma, pessoal da área de tecnologia estão sendo extremamente requisitados. Então, a Vita tinha esse problema. A Vita é uma startup que começou na minha cidade, Uberlândia. Eu conheço o pessoal que começou. Eu tenho acompanhado eles por algum tempo. E eles se tornaram um caso de sucesso fantástico no Brasil. E uma das metas que eles tinham, um dos objetivos, eles usam OKRs desde o começo, um dos objetivos que eles tinham é se tornar uma empresa listada como entre as melhores para se trabalhar nas listas das startups. Por quê? Porque eles sabem que isso é essencial para qualquer empresa. E, segundo, eles sabem da carência de boa mão de obra, de pessoal realmente qualificado nessa área. O que eles fizeram? Eles começaram a usar OKRs para fazer isso. Bom, esse é o site da Vita. Eles vendem planos de saúde para startups, mas eles receberam alguma injeção de crédito, se tornaram uma empresa respeitada no Brasil e foram comprados recentemente, agora em maio, pela Stone, que é uma fintech, é uma unicórnio, uma empresa unicórnio, vale mais de $1 bilhão, e ela comprou a Vita agora em maio. Então, qual que é o segredo da Vita para manter o pessoal empolgadíssimo trabalhando com eles? Está aqui, ó, valores. Lembra que eu falei que OKRs, elas precisam começar lá dos valores. Elas têm que estar alinhadas com os valores da empresa. As OKRs estratégicas, principalmente, precisam ter esse alinhamento. Olha só os valores. Eu pedi a autorização deles para publicar isso daí, eles me autorizaram. Olha só, isso daí é o que eles apresentam para o pessoal que vai trabalhar lá. Nós somos guerreiros por natureza, somos vitanos. Nós não nos satisfazemos com o bom e buscamos sempre o excelente. Nós não aceitamos o não como resposta. Somos uma tropa de inconformados que luta incansavelmente. Eu não vou continuar lendo aqui, mas, gente, eu leio isso daqui, eu me emociono. Por quê? Eu quero trabalhar nessa empresa quando eu leio isso daí. E presta atenção, especialmente as gerações mais novas, os millennials, eles querem isso daí. As gerações mais antigas estavam preocupadas com salário, estabilidade. A geração mais nova nunca passaram por fome, nunca tiveram grandes dificuldades. Eles têm espaço mental e emocional hoje para se preocupar com propósito, percebe? Com valores. E isso é fantástico, é maravilhoso. Eu amo conversar com os meus sobrinhos. Eu faço um trabalho de mentoria com pessoas que têm idade dos meus filhos, e a gente se torna amigos, porque eu me sinto tão à vontade com eles, eu me sinto totalmente em casa com eles, porque esse pessoal é carregado de propósito, é maravilhoso. Então, foi assim que a Vita criou OKRs que resolveram o problema deles de retenção de pessoal top de linha, tá certo? O que pode dar errado nesse processo? Eu vou falar aqui de 2 cases. Um é de uma empresa que eu vou chamar de XY Gestão Empresarial, é uma empresa de software. Não vou falar o nome da empresa, mas vou falar de uma empresa que eu participei, que é a Missão Sal da Terra, e que eu fiz uma implantação de OKRs ali. E eu vou falar para vocês o que deu certo e o que não deu certo. Primeiro, o que faz uma implantação de OKRs não dar certo é não adoção por parte da alta gestão. Muito comum. Alguém se apaixona por esse processo, mas não consegue transmitir essa paixão para o restante do time. Ou passa, mas o pessoal entende uma coisa diferente. Então, isso daí, nós vamos comprar um software, né? Nós vamos comprar um acesso a uma plataforma, e isso daí vai melhorar os nossos índices. Não, não é. OKR é uma cirurgia. OKR não é simplesmente um adendo ao seu negócio. OKR vai mudar a como que você pensa sobre a sua empresa, como que você se comunica, como que você planeja, como que você interage, vai mudar. Então, ou você faz isso de maneira integral, por imersão, ou você não faz. Meia boca não funciona. Segunda coisa que não funciona, terceirização indevida. E foi o que aconteceu com a outra empresa que eu mencionei. Eles fizeram uma terceirização, e essa terceirização não pode ser o faça para mim. Ela tem que ser do tipo, me ajuda a fazer, mas quem vai fazer sou eu. Percebe? Isso tem uma diferença muito grande. Então, se você contrata uma consultoria para instalar OKRs na sua empresa, não vai funcionar. Você pode contratar uma consultoria para te orientar e fazer com você
nos primeiros meses, mas nunca para fazer por você. Isso não dá certo, tá certo? OKRs em processos engessados. Aí entra a missão Sal da Terra. Nós implementamos OKRs em duas áreas. Uma funcionou e a outra não. A área que não funcionou eram processos ligados às prefeituras, que são processos extremamente burocráticos e engessados. Então, OKRs não se encaixam nesse tipo de ambiente. Por quê? OKRs, elas são extremamente dinâmicas e elas foram criadas para ambientes extremamente dinâmicos também. Então, essa parte da implantação não funcionou. A parte que funcionou foi a parte onde nós estávamos criando iniciativas próprias, não ligadas a órgãos governamentais. E daí funciona, ok? Falta de buy-in por parte do time. Foi um problema lá da primeira empresa que eu mostrei também. E não foram nem os gestores principais da empresa, mas foi os pessoal do meio, os líderes dos times. Eles não repassavam as informações, eles não funcionaram da maneira devida ali. E também, como não tinha um OKR champion, não tinha uma pessoa responsável para fazer isso acontecer, a gente sempre cai na regra do menor esforço. Tá, vamos deixar de mão. Ou seja, se não tem buy-in, se não tem ownership, se não tem propriedade, se eu não entendo que isso daí é meu agora, e isso daí vai fazer uma grande diferença no meu trabalho, então esquece, não vai funcionar, tá certo? Bom, isso daí é um resumo rápido, nós não temos muito tempo, mas é um resumo rápido de o que pode dar errado e o que deu errado na implantação dessas duas empresas, tá ok? Bom, eu vou mostrar uma implantação que deu bastante certo daqui a pouquinho, mas vamos lá conversar um pouquinho em 5 minutos sobre o paradoxo da inovação planejada. Quando nós falamos sobre inovação, a gente pensa geralmente nesse cara daí, ó, aquele cientista maluco lá, olhando para um microscópio, trabalhando com equipamento, levando choque. Essa daí é a ideia que nós temos geralmente de inovação. Inovação, na verdade, é estruturada. Inovação é muito mais um processo organizado do que uma coisa de louco. Geralmente funciona assim, você pega alguma coisa que já está funcionando no mundo físico, você aplica tecnologia e melhora aquilo lá. E escala aquilo lá, e torna aquilo lá exponencial. Foi o que aconteceu com o Uber. O Uber não inventou transporte. O Uber apenas escalou isso daí usando a tecnologia. A mesma coisa é a Airbnb. A Amazon não inventou o varejo. Só que eles exponencializaram isso daí de uma maneira simplesmente miraculosa, mágica, através de tecnologia. Rappi é a mesma coisa, Waze é a mesma coisa. Ou seja, a criatividade, originalidade, a inovação requer planejamento. Então, inovação planejada não é uma contradição, mas é uma necessidade. Esse cara é o Early, nós somos parceiros. Ele assistiu uma palestra minha e ele foi o cara que eu apaixonou no PTA. Sempre que eu encontrava com ele, me falava do PTA. Esse cara é um gênio. Ele já está na sua 4ª startup. Ele já ganhou muito dinheiro. E é um cara de princípios, de valores que eu respeito profundamente. E é um cara que conhece como ninguém que eu conheço o processo de design thinking. Quais são os segredos dele? Design thinking, ele usa design thinking o tempo inteiro nas startups. Ele está hoje, nesse momento, com a Predict.info, que está indo super bem. Ele usa jornadas o tempo inteiro, ele usa OKRs, e tudo com ele é na base da validação, hipótese, validação, teste, e incluindo OKRs também. E ele me mostrou, uma das coisas, ele me chamou para ser o mentor da startup dele, dessa startup daqui, na parte de comportamento humano, e até hoje nós trabalhamos juntos, nós estamos agora com um projeto para adolescentes, fora dessa startup aqui, mas ele me ensinou que inovação precisa ser planejada, precisa ser estruturada. E OKRs são a melhor forma de você fazer gestão, planejamento e gestão de inovação. Bom, nós vamos fechar então com o Gmail. O Gmail, ele se tornou a opção número 1 no mundo através de OKRs. Eu vou te explicar como. Primeiro, esse cara, Paul Buttigieg, ele trabalhava na Google e ele estava frustrado com os clientes de e-mail que existiam na época, via web ou via navegador. Porque todos eram programados usando HTML. Se você entende alguma coisa aí de codificação, HTML é o que faz o acesso, é a linguagem usada que faz o acesso do seu computador com
os sites, né, ou com os servidores onde estão os sites. Bom, o problema é que toda vez que ele clicava alguma coisa nesses clientes de e-mail, eles recarregavam todo o código novamente, todo o HTML novamente. Ele falou assim, não pode, esse negócio é lento demais, tem que ter um jeito melhor de fazer isso daí. A Google, naquela época, tinha um projeto, acho que eles têm até hoje, Facebook também, um projeto que é o seguinte, 20% do seu tempo pode ser usado para desenvolver projetos pessoais. Desde que sejam projetos que tenham alguma coisa a ver com a empresa. Não precisam estar ligados ao planejamento estratégico, aos objetivos estratégicos da empresa. Bom, esse cara daí, o que ele fez? Ele criou uma OKR para criar um cliente de e-mail, um sistema de e-mail online melhor. E foi daí que começou o Gmail. Só que daí, como o Kelvin estava lembrando a gente, como as OKRs são transparentes para toda a empresa, as pessoas da empresa, as pessoas da Google, começaram a notar essa OKR lá. Falaram, olha, que legal, o Paul está trabalhando com um e-mail, um sistema de e-mail novo. Ué, vamos ver o que está acontecendo. Começaram a acompanhar. O que aconteceu? Esse projeto foi dando certo e Gmail, a OKR do Gmail, deixou de ser uma OKR de um cara e virou uma OKR de toda a empresa. Ela foi lá para o planejamento estratégico. Percebe? Quando nós estamos falando aí de planejamento bottom-up, é isso. Ou seja, se Google fosse uma empresa tradicional, o pessoal lá, o CEO e mais o CFO e mais toda a turma lá, os Cs da vida, que eles chamam a sala C, né, a C-suite, eles iam falar assim, não, o que esse cara quer falar, quer fazer aqui, tal. Não, isso daí não está dentro do nosso alinhamento, isso daí não está alinhado com a nossa estratégia. Não, isso não existe. Esse cara daí, ele percebeu uma necessidade que outros não tinham percebido. Ele já está criando uma solução para isso. Vamos trazer essa OKR, então, aqui. E isso agora, de hoje em diante, essa OKR faz parte das OKRs estratégicas da Google. Olha que coisa linda. E daí, as pessoas começam a colaborar. Então, o cara falou, pô, você está tentando resolver esse problema daí? Olha, eu tenho um código aqui que resolve isso daí. Deixa eu te mandar ele, tal. Percebe? Colaboração é fomentada porque existe um movimento tanto horizontal como vertical acontecendo aí, ou seja, uma multidimensionalidade de colaboração na empresa que facilita a inovação. Bom, o que aconteceu daí? Eles criaram um projeto que virou um projeto da Google e que depois eles começaram, então, a considerar como que eles poderiam aumentar o engajamento. Ou seja, como que nós podemos ajudar os nossos usuários de Gmail a abrir mais e-mails, ou seja, a usar mais a nossa plataforma de e-mail. Então, eles falaram, vamos criar um objetivo, então, para isso, uma OKR para isso. Uma OKR de aumento de engajamento. Bom, mas aí tinha um problema, mas que KR que nós vamos colocar aí para isso? Talvez o número de e-mails abertos, será que é bom essa KR? Ou talvez o número de mensagens que ele abre? Não, abrir e-mail não significa engajamento, porque às vezes ele só abriu, só de curiosidade, mas já abandonou. E mensagem que ele envia, mas nem todo e-mail ele responde, porque hoje com WhatsApp, com outras redes e tal, com Messenger e tudo mais, e-mail muitas vezes está sendo substituído como forma de comunicação. Então, isso daí não funciona como KR. Eles começaram, então, a discutir sobre tudo isso. O que eles foram fazer? Eles foram entrevistar usuários, foram conversar para saber qual que é o problema e descobriram um problema. Os usuários não se engajavam mais com os e-mails porque haviam muitos e-mails de promoções sendo recebidos ou de aviso de alguma coisa. Então, os e-mails importantes ficavam misturados ali. Então, conclusão que eles chegaram, como resultado de ter conversado com usuários. O objetivo não deveria ser apenas aumentar o engajamento, mas aumentar o engajamento para o tipo certo de e-mail, ou seja, as mensagens que o cara realmente queria ler. E isso mudou todo o cenário. Bom, daí eles criaram a seguinte OKR. Usuários se engajarem com os e-mails desejados. E isso era o objetivo. É o O do OKR. Quais são as KRs que eles criaram? Primeira KR, Key Result.
alcançar um percentual de mensagens primárias. O que é primárias? São as mensagens que o cara realmente se interessa por elas, ou seja, as mensagens que são pessoais, as mensagens que ele considera como sendo importantes. Então, alcançar um percentual de mensagens primárias lidas maior que tantos por cento. Essa é a primeira KR. Segunda KR, alcançar um percentual de falsos positivos menor que Y%. O que é falso positivo? Falsos positivos são mensagens que foram categorizadas automaticamente pelo Google como primária, mas não são, na verdade, primárias. Eles se enganaram. O sistema enganou na classificação. E também o contrário, alcançar um percentual de falsos negativos menor que 0%. O que é isso? São e-mails que o sistema classificou como não primários e que eram primários. Ou seja, esses dois últimos KRs são para diminuir a margem de erro do sistema que automatiza o processo de classificação das mensagens em primárias ou não. Bom, eles começaram a trabalhar, então, em como eles poderiam fazer isso daí acontecer. O plano inicial era para resolver apenas esse problema em desktops, daí eles descobriram que o problema nos smartphones era ainda pior. Então, o que eles fizeram? Olha que coisa linda. Eu arrepio quando eu penso nisso daí. Que facilidade. Como que eles engajaram o pessoal, o time de Android e o time de iOS, da Apple, do iPhone, para poder resolver isso daí? Compartilharam a OKR com eles. Pronto, e está resolvido o problema. Uma vez que aquela OKR está compartilhada com eles, agora eles vão se engajar para resolver e criar essa solução para os smartphones também. Percebe? Olha que coisa elegante, que coisa maravilhosa. Isso é quase um milagre. Vamos lá, então. O resultado foram as abas do Gmail. Essa foi a solução que eles acharam. Então, essa OKR daqui gerou isso daqui. Percebe? Isso é inovação planejada usando OKR. Então, se você esquecer de tudo mais que eu falei até agora, não esqueça de como que o Gmail foi criado. E você vai entender como que OKRs podem ser a resposta que a sua empresa está procurando para agilizar os seus processos, para gerar engajamento, para facilitar comunicação, colaboração, para gerar transparência dos processos por toda a empresa, gerar ownership, flexibilidade, agilidade, tudo isso daí vem no pacote junto com as OKRs. É fácil de implantar OKRs? Não, não é fácil. OKRs são muito simples e essa simplicidade engana, porque existem grandes desafios na implantação de OKRs. Alguns deles nós mencionamos aqui, mas vale a pena, profundamente. A sua empresa vai te agradecer por você ter tomado a decisão de implementar OKRs um dia. É isso, então, não esqueça que lá no meu perfil no Instagram tem dois links, lá na bio tem uma link, você clica nesse link, cai nessa tela, tem lá o Como Pensar Melhor, é o nosso grupo sobre modelos mentais no Telegram, tem um mini curso gratuito de modelos mentais que você pode se inscrever também, é só clicar ali, vai pedir seu endereço de e-mail, vou te mandar um e-mail por dia, são 5 vídeos que eu vou te mandar, e tem também meu livro lá embaixo, se você se interessar. Tá aí o meu Instagram. Se você me marcar lá, @marcosbarros, underline lá, você vai ver essa fotografia daí, se você me achar. Se você me marcar, eu te prometo que eu vou repostar cada menção lá no Instagram, ok? Vai ser um prazer poder estar conectado com você por lá também. E o meu LinkedIn, eu acho que você já tem, né? Tá marcado lá na publicação pela qual você se matriculou. E eu agradeço pelo tempo de vocês. Nós vamos passar, então, agora para as perguntas, e eu devolvo, então, a tela para o Kelvin. Muito bom, Marcos, muito bom. Obrigado, antes de mais nada, obrigado aí pela aula, foi show. Tem assunto aí, eu tenho certeza que se a gente pegasse cada assunto desse, a gente poderia dar mais uma aula, poderia falar mais 2 horas sobre cada um desses assuntos, mas foi sensacional, porque trouxe uma abrangência muito grande, com exemplos práticos, cases, técnicas. Eu acho que foi muito produtivo para quem está assistindo, mas não vão embora ainda, que tem a parte de perguntas e respostas aqui com o Marcos. Agora nós vamos colocar ele na fogueira, hein? Então, vamos lá, eu já coloquei várias vezes aí no chat, vou colocar mais uma vez aqui. Vocês podem acessar lá o Menti, mandem as perguntas difíceis, porque o Marcos vai ter que desenrolar as perguntas agora. Não é só falar
Marcos, é responder as perguntas do pessoal agora, hein? Só para a gente ter uma noção, olha só da onde que a gente tem audiência do país inteiro. São Paulo, como eu previ aí, o grande centro, né? Mas Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Juiz de Fora, Campo Grande, Taubaté, Santo André, Porto Velho, Foz do Iguaçu, Uberlândia, Jundiaí, São Carlos. Não dá para ler todas as cidades aqui, mas obrigado, a gente manteve mais de 700 pessoas ao vivo aqui ao longo dessa aula. Esperamos manter até o final aqui das perguntas e respostas. Legal? Deixa eu remover aqui a minha tela. E vamos ver o que apareceu de perguntas aqui. Tem algumas mais votadas. E eu vou fazer para você aqui algumas, tá, Marcos? Não sei se vai dar tempo para a gente responder todas, mas vamos ver aqui o que o pessoal classificou como sendo as que têm mais interesses. Tem uma aqui que já começa com a pergunta de $1 milhão. Acredito que para aplicar o OKR deve também depender da cultura da empresa, Marcos. Qual a sua experiência com empresas onde a cultura é uma cultura resistente à mudança? Bom, empresas que são resistentes à mudança, elas não se preocupem com elas, porque elas são dinossauros, elas vão entrar em extinção muito rápido nos próximos meses aí. Não tem como implantar OKRs se você é resistente à mudança. Porque OKR é mudança e é feito para mudança, é feito para mudar. Se você quer manter o status quo, vai usar a BSC, vai usar apenas indicadores. Muita gente pergunta qual que é a diferença de Key Performance Indicator e OKR. É simples. Key Performance Indicator é isso daqui, ó. É para você saber os sinais vitais da sua empresa, se ela está viva ainda, se está indo bem. Se ela começar a morrer, você percebe e daí você faz alguma coisa. Então, é para manter o status quo. OKR é para mudança. Agora, se você trabalha numa empresa que não quer mudar, que não quer crescer, que não quer expandir, que não quer diversificar, é uma empresa que não tem muita duração, não tem muito tempo de vida. No cenário que nós vivemos hoje, ou você muda, ou você morre. É simples assim. Isso é uma lei, é a lei da seleção natural. Acontece tanto na biologia, tanto na natureza, como no mercado também. Muito bom, excelente colocação, né? Apenas para complementar um pouquinho, tem uma frase do Romeu Guzzarello, que é Head de Inovação da Tecnisa, e ele fala que a gente não precisa mudar a cultura da organização. O que nós precisamos é ter uma cultura de mudança. Exatamente. Né? Ou seja, porque a mudança é a única constante, né? A única constante que vai acontecer. Então, se você trabalha numa empresa que tem uma cultura fechada, exatamente isso. Ela vai morrer, ela vai ser comprada, ela vai desistir, e talvez quem tem que mudar é você, não é a empresa, né? Mas tente, né? Comece a mudança sempre pela gente, é o ponto mais fácil de começar. Muito bom. Mais uma aqui. Essa eu vou fazer porque você tem um histórico bacana com empresas do terceiro setor, não que sejam a mesma coisa, mas eu acredito que pode ter uma ligação entre empresas do terceiro setor e empresas aqui organizacionais, setor público, tá? Como implantar OKRs em empresas do setor público, onde historicamente há baixo engajamento e pouco estímulo / recompensa? Pois é, e foi aí que eu falei sobre a nossa falha lá. Não funciona. Porque, a não ser que você tenha um time de loucos ali dentro, gente que quer fazer diferença. Não, nós vamos criar um negócio aqui que vai sair do padrão. E daí você põe o OKR naquele time. Olha, até para a empresa convencional, é difícil, porque a empresa ela vai se engessando em coisas que foram funcionando ao longo dos anos, e é difícil mudar. Lá na minha região, um banco lá da nossa região me chamou um dia para participar de uma reunião, porque eles estavam para lançar um produto na área financeira, e é um banco regional, e de repente, um banco de nível nacional lançou o mesmo produto com taxa zero. É o Safra Pay. Tinha lançado naquela semana. Eles falaram, Marcos, como é que nós vamos fazer agora? Eu falei assim, peraí, como é que isso... A gente vai ter que mudar muita coisa nisso daqui. Como é que é a estrutura de decisão de vocês? É porque a gente tem a matriz a gente tem que mandar para eles reúnem e tal, daí eles vão deliberar sobre isso, daí eles informam a gente tal. Não, eu falei, esquece, não tem como. Ou você tem agilidade para poder tomar decisões rápidas nessa área daqui, porque vocês são quase que uma fintech. Ou não tem como operar.
Então, para empresas ligadas ao setor público, que era o caso desse setor, desse exemplo que eu dei no meu exemplo pessoal, não funciona, porque você não tem a agilidade necessária. Aliás, você não tem nem a necessidade, essa é a verdade. Não tem necessidade. Como é que a empresa pública funciona? Com indicadores. Então, você reúne uma vez lá com a prefeitura ou com o governo, você mostra aqueles indicadores, presta conta daqueles indicadores, e se os indicadores estão certos, está tudo certo, você recebe o pagamento daquele mês, ou seja, o dinheiro para você continuar rodando, e pronto. Você não é remunerado, você não é recompensado por inovação, você é recompensado por melhores indicadores, talvez, se o seu contrato contemplar, e mesmo assim, é um processo extremamente burocrático que quase sempre não tem nada. Então, isso é quase que... Eu não vou falar que é impossível, porque você pode gerar projetos, por exemplo, de voluntários, que é o caso da Missão Sal da Terra, você pode gerar projetos com fundos de terceiros, que não são necessariamente do governo. Você pode gerar projetos sem fins lucrativos, mas que são, que eles chamam de setor 2,5, ou seja, eles geram lucros, mas os lucros não podem ser distribuídos. Ou seja, existem maneiras de você sair disso daí. Mas se você for fazer isso, não faça isso dentro da estrutura dessa ONG, dessa empresa do terceiro setor. Você cria como se fosse uma startup, se possível, num prédio diferente. Porque se você colocar no mesmo prédio, aquele pessoal vai ser contaminado pela estrutura que é lenta, burocrática e morosa da empresa ligada ao terceiro setor, tá certo? Então, desculpa, da empresa ligada ao setor público. Então, infelizmente, eu estou falando aqui aquilo que é realidade. Isso é uma situação realmente difícil. Então, minha recomendação cria como se fosse uma startup dentro dessa empresa, para que você possa ter esse dinamismo que você precisa. O que eu falo bastante aí, Marcos, eu não sei se você concorda, mas é que a gente precisa sair do PCC. PCC não é o primeiro comando da capital, é planejamento, comando e controle, e ir para o mundo de PCA, propósito, cultura e aprendizado. Fantástico. Então, enquanto a gente não levar o propósito, a cultura e o aprendizado para dentro das organizações, sejam públicas ou privadas, você vai ter muita dificuldade não só com a implementação de OKR, mas qualquer iniciativa que mexa com o status quo. Exatamente. Então, a gente poderia fazer essa mesma pergunta que foi feita, dizendo como que eu implemento o Scrum numa organização pública, como que eu implemento o Kanban, como que eu implemento o BSC, como que eu implemento qualquer coisa, porque a dificuldade está no sistema ali, no ambiente organizacional, né? Exatamente. Vou aliviar um pouquinho para você, eu acho que uma mais fácil aqui agora. O que fazer se nem todos os meus KRs forem atingidos? Bom, a grande pergunta o seu objetivo foi atingido? Porque, às vezes, você não conseguiu 100% do atingimento dos KRs, mas isso é plenamente normal. Lembra que eu falei que você tem que estar contente com 70% do objetivo atingido? Mas como é que eu sei se o objetivo foi atingido em 70% se o objetivo não tem número? Não é verdade? O objetivo não tem número, geralmente não tem. Pode até ter, mas geralmente não tem. A recomendação é que não tem, que ele seja lúdico. Então, ele não tem número. Como é que você vai avaliar 70% de encantar os meus clientes? Não tem jeito, não é verdade? Então, aonde que eu olho se eu atingir 70% ou não? Nos KRs. Você vai lá nos KRs, faz a média lá vamos supor, se são 3 KRs, faz a média e vê o que deu. E daí, você vai ver que você não precisa, se você fez a OKR, se você estabeleceu a OKR da maneira recomendada, você colocou números ali além daquilo que você precisa, na verdade. Uhum. E se você consegue 70% de cada KR, você provavelmente vai conseguir chegar no objetivo. Muito bom. Então tá tudo certo. Agora, pode ser que você chegou a 70% e não atingiu o objetivo. Nesse caso, pode falar, Kelvin. Não, por favor, desculpa. Deu um delayzinho aqui, eu achei que você tinha terminado. Ah, tá. Nesse caso, o que acontece é que você precisa rever o seu processo de gestão das KRs. As KRs não foram geradas de maneira devida.
teve um erro aí. Você esqueceu de alguma variável ou você errou algum número, algum valor que foi colocado ali. Muito bom, exatamente. Eu digo que se você mede o sucesso dos seus OKRs só pelo sucesso do seu OKR, você está vendo, pelo atingimento total do seu OKR, você está vendo a coisa com uma perspectiva torta. Porque o grande objetivo do OKR é levar a sua organização para um nível superior. Então, não significa que você atingir os KRs é sucesso, porque esses KRs podem estar mal definidos. Então, sempre foque no ganho, na performance que a sua organização está tendo. Né? Isso. A OKR oferece a grande oportunidade de você finalmente criar um planejamento baseado em geração de valor para o cliente. Muito Entende? bom. Esse tem que ser. Quando você vai criar o seu planejamento, não tira isso da sua cabeça. O objetivo final aqui, os meus objetivos têm que, de alguma forma, ser expresso em geração de valor para o cliente. Boa. Bom. É isso aí. Pessoal, estou recebendo algumas mensagens aqui em off sobre o treinamento que a gente tem na TI Exames. Tem aí o QR Code do treinamento, a gente tem mais só algumas vagas para a próxima turma da semana que vem, mas se você ficou interessado e não tiver mais vaga, você pode mandar um e-mail para contato@tiexames.com.br que o pessoal tenta formatar uma nova turma o mais rápido possível. Quem sabe a gente conta com uma aula extra aí do Marcos, depois a gente vai conversar sobre isso com o Marcos aí, tá bom? Então, o Flávio, se você puder colocar, ou o pessoal da TI Exames, se quiser poder colocar o e-mail aí, contato@tiexames.com.br, esse é o e-mail que se não tiver mais vaga, vocês podem mandar lá, e o pessoal atende vocês, tá bom? Mais uma, Marcos, a gente tem tempo, deixa eu ver, temos tempo mais uma ou duas questões ainda. Qual é a orientação que você dá para uma empresa que está implantando o OKR pela primeira vez na equipe? Siga o convencional. Comece da maneira mais convencional possível. OKRs estratégicas para 1 ano. E daí, OKRs táticas para 3 meses. Cadência semanal de revisão das OKRs. No meio do trimestre, faz uma revisão também das OKRs. Geração de atividades semanais, com cadência semanal, e segue aquilo que é o de praxe para geração de OKRs. São as regras que nós colocamos aqui. Essa é a maneira de começar. Comece o mais rápido possível, não fique esperando você ter tudo certo para começar, mas tenha sempre uma pessoa responsável, que provavelmente vai ser você, talvez, mas tem uma pessoa que vai ser o pai dessa criança. Se você não colocar essa pessoa, se você não tiver um OKR Champion, Master, não funciona. E peça ajuda se você precisar também. Tá aí o Kelvin, está aí disponível, eu estou disponível também. Converse com a gente e a gente pode, talvez, te ajudar, tá? Muito bom. Tem uma questão que eu vi alguns comentários no chat, caiu uma questão que foi bastante votada, que é sobre implementar o OKR em empresas pequenas. Você trouxe algumas implementações em algumas empresas grandes, né? O Google, por exemplo, aí no Gmail. E aí tem uma questão assim, implementar em microempresa, onde o CEO é vendas comercial, pré e pós-vendas, compra e nem sempre tem ajudas. Como fazer? Tá. Tem como implementar o OKR em empresas pequenininhas também? Tá. Então, vou te contar de uma empresa que é empresa da minha família, eu e minha esposa, para um projeto pessoal. Eu estava morando no Brasil, eu tinha retornado para o Brasil, e eu estava lá, e eu e minha esposa morrendo de saudades dos netos, eu morrendo de saudade dos netos, das netas, dos filhos e filhas que estão aqui, e vamos voltar para a Inglaterra. O que nós vamos fazer? Bom, vamos ver quais as OKRs que nós vamos montar para isso. Eu tinha um quadro de vidro grande no meu apartamento lá no Brasil. Nós fomos lá, começamos a montar OKRs para planejar nossa mudança para cá. Depois de 2 anos e meio, exatamente no mês que nós havíamos planejado, nós estávamos mudando de volta para a Inglaterra. O planejamento foi todo feito com OKRs, acompanhado trimestralmente e semanalmente com OKRs. Uma empresa de um casal, com um projeto pessoal. Nos meus negócios de mentoria de negócio, é um pequeno negócio. E eu uso OKRs o tempo inteiro. Como que eu implemento isso daí? Bom, primeiro, começa a usar pessoalmente, começa a brincar com OKRs você. Pega essa teoria que nós passamos aqui, transforma isso em prática.
Se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente, sem nenhum compromisso, né? A gente vai conversando, vai te ajudando, vai te orientando. Tem muito material disponível também. E você faz disso um projeto pessoal primeiro, toma gosto por isso, e daí começa a ver como que isso daí poderia ser implantado no seu negócio. E certamente você vai ser o cara que vai criar as OKRs estratégicas, também as táticas, e você vai se sentir meio solitário nesse processo aí. Mas olha só, você está criando uma cultura pessoal de planejamento que é fantástica. Você está usando uma metodologia escalável. Então, se você tem visão para crescer essa empresa, pronto, ela está começando da melhor maneira possível, com a melhor metodologia que existe de planejamento e gestão dos seus planos depois, percebe? Então, assim, não perca tempo, comece a usar OKRs, nem que seja para uso pessoal, hoje, e você não vai se arrepender. Muito bom. Eu tenho os meus OKRs profissionais, né? Então, uma coisa é a empresa, o ambiente, os OKRs da empresa, mas eu tenho os objetivos profissionais também, que estão ali alinhados. Muito bom. A última, temos tempo para mais uma aqui, e aí é um pouquinho no papel do OKR Champion, OKR Master. Marcos, o OKR Champion, ele deve ser 100% dedicado às métricas, aos OKRs, ou ele pode exercer outros papéis dentro da organização? Depende do volume de trabalho que ele tem, depende do tamanho da organização. Uma organização maior, ela provavelmente vai querer ter uma pessoa como OKR Master, mas geralmente essa pessoa ela já tem atribuições dentro da empresa, ela é uma pessoa que tem um trânsito bom entre as equipes, é uma pessoa que já participa do planejamento estratégico da empresa e ela não vai deixar as suas atividades. Talvez ela vai ser aliviada de algumas coisas para que ela possa gastar parte do seu tempo nesse papel de OKR Master aí. Mas não necessariamente, não precisa ser tempo integral. E geralmente não é. Muito bom. A última, saideira. Pena, a gente podia continuar aqui conversando bastante, tem muita questão legal. Elas estão armazenadas aqui, pessoal, e aí depois a gente vamos ver se a gente consegue organizar um próximo encontro para falar um pouco mais sobre essas dúvidas aqui também. Né? Não vou dizer que isso vai acontecer na próxima semana, porque a gente tem uma agenda de outras aulas, mas com certeza é um tema que a gente vai voltar e vai trazer mais vezes para vocês, dado o feedback que vocês estão mandando aqui para a gente, que é um assunto de interesse de vocês. Legal? Saideira, Marcos. Existe um método para que os OKRs não se misturem com os KPIs? Ou, de fato, eles têm uma ligação entre eles? Eles podem ter uma ligação, mas se eles se misturarem não tem nenhum problema, desde que as OKRs continuem funcionando da maneira devida. Como eu disse, eles têm funções diferentes. Os KPIs, eles são para manter os sinais vitais da empresa. E as OKRs são para implementar mudanças. As OKRs são para você ganhar mercado, para você expandir e tudo mais. Então, para você melhorar o atendimento, a satisfação do seu cliente e tudo mais. Então, você pode ter, sim, elas funcionando de maneira paralela, entendendo que elas têm funções diferentes. Então, quando você for tratar de manutenção de sinais vitais da sua empresa, você vai tratar com os seus KPIs. Quando você for tratar dos desafios da sua empresa, da expansão da sua empresa, segmentação do negócio e tudo mais, você vai tratar daí com as OKRs. Muito bom, muito bom. Só complementando, não tem importância, você frequentemente vai encontrar indicadores chaves como parte das KRs, não tem nenhum problema. Desde que você entenda que eles têm funções, junto com os KPIs, elas têm uma função, dentro das OKRs, elas têm outra função. Elas é o mesmo indicador cumprindo papéis diferentes em lugares diferentes. É só fazer essa diferenciação. Muito bom, muito bom. Pessoal, antes de a gente finalizar aqui, eu passar a palavra para o Marcos para a gente encerrar, só alguns avisos. Para a emissão de certificado dessa aula gratuita, tem um link aí no chat, já foi colocado várias vezes. Somente através desse link e só vai ser disponibilizado aqui no chat para geração do certificado. A gente não vai passar por e-mail, não vai ter outro canal, só para quem estava aqui ao vivo, está aí no chat o link. Então, se você quiser gerar o seu certificado de participação através daquele link. Essa aula vai ficar gravada aqui no canal Data e Exames, você pode assistir, compartilhar. De preferência, faça isso para que esse conteúdo chegue no máximo possível de pessoas e impacte aí positivamente a carreira e a performance
de mais profissionais. Em relação aos slides, a gente vai pedir permissão depois para o Marcos para a gente gerar um PDF e disponibilizar esse material. Se for possível, a gente vai disponibilizar no link aqui do vídeo e lá no link aqui abaixo do vídeo aqui no YouTube e também no LinkedIn da TI Exames. Legal? Marcos, fala aí, dá a sua palavrinha final aí com a turma. A gente tem quase 600, mais de 600 ainda, 2 horas de live de aula aí. Manda ver. Legal, fantástico. Kelvin, muito bom trabalhar junto com você. Foi o primeiro contato que a gente teve, a primeira aula compartilhada assim, muito bom. 1 milhão de obrigados pelo convite. Pessoal, queria dar um beijo em cada um de vocês, ver o rosto de vocês, mas foi muito bom. Obrigado pela atenção. Saber que 600 pessoas ficaram até aqui é um sinal excelente. Agradeço a atenção de vocês, o tempo de vocês, que você prospere em todos os seus caminhos, que você vá bem, que você tenha sucesso na sua carreira, nos seus negócios, e vá em frente com o OKR, porque vale a pena. Grande abraço para todos. Legal, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Agradeço em nome da TI Exames, a grande audiência que a gente teve. Muito legal sempre trocar informações com vocês. As perguntas que vocês nos trazem enriquecem o debate, traz outras visões. Então, a gente conta com vocês sempre nessas aulas gratuitas. Semana que vem, já deixa eu dar um spoiler, semana que vem a gente vai ter mais uma relacionada a Design Thinking. E lembre-se que o que o Marcos falou, um dos principais aí, startupeiros, inovadores que ele conhece, define o Design Thinking como uma das grandes métodos para gerar inovação. Então, semana que vem, com a Carla Bona, a gente vai ter mais uma aula gratuita de conteúdo. Legal, pessoal? Grande abraço. Marcos, obrigado mesmo de coração. Espero que a gente se reveja aí e consiga fazer outras iniciativas juntos. Legal? Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.